Ô, bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Então, só para reforçar, para aquelas pessoas que estão comparecendo na reunião da Comissão de Sustentabilidade, essa comissão é uma comissão temporária, né, de assuntos relevantes voltados à sustentabilidade e práticas verdes, né, tecnologias verdes. Essa comissão ela foi criada, né, por mim, sou o vereador Paulo Jesus, para quem não conhece, e o presidente da Câmara nomeou mais 4 membros para compor essa comissão. Então, sou eu o presidente, o Daniel Martini, que é membro, o vereador Fabiano, o vereador Jair e o vereador Sidney. Eles, por outros compromissos, eles não puderam estar presentes nessa noite. Bom, então, qual que é a motivação? Por que essa comissão foi criada? Para a gente poder levantar várias práticas sustentáveis que nós possamos colocar em prática aqui na nossa Câmara Municipal e fazer com que essa Câmara se torne um exemplo de sustentabilidade para o Brasil e que esse exemplo possa ser copiado por outras prefeituras, por outras câmaras municipais e que de todo esse conhecimento, né, que nós estamos juntando nesses 3 meses da comissão, que ela vai se tornar um material, né, que vai ser entregue para o presidente dessa casa, com todas as atividades que a comissão realizou, com as palestras, com tudo que foi feito, e um outro material que seria como uma cartilha, né, de bons hábitos e hábitos sustentáveis para ser distribuída, né, para os funcionários aqui da casa e que essa cartilha também se torne um exemplo para ser copiado por outros lugares, para a gente poder ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país e um mundo melhor. Então essa é a nossa motivação, né, como vereadores aqui do município de Atibaia. Então assim, eu não vou me alongar muito, gostaria de saber se o Daniel tem uma palavra. Só aí. boa noite a todos. Não queremos nos alongar aqui na introdução, acho que o interessante é a gente poder ouvir aí o que o Michel tem para nos trazer. Desde já agradeço a presença também, Michel, agradeço a presença de todos os presentes. Acho que a gente pede desculpas pelo atraso, normalmente as reuniões da comissão têm começado no horário marcado, mas nós tivemos essa questão se seria nesse auditório ou no Fórum da Cidadania, e nós acabamos atrasando o início da reunião, pedimos desculpa a todos os presentes, e salientar que realmente o intuito, ainda mais nessa conjuntura atual, onde existe a questão do aquecimento global e do grande desperdício de recursos naturais do planeta, os legisladores temos que dar o exemplo. Então, as práticas sustentáveis começando por essa casa, mas o intuito não é que fique nessa casa, é que realmente a gente consiga passar um procedimento educativo tanto para a Prefeitura de Atibaia quanto para os munícipes e pelo menos na nossa cidade, que é onde está restrita a nossa capacidade de atuação, a gente possa fazer diferença na questão da sustentabilidade. Obrigado, Paulinho, devolvo a palavra e sequência dos trabalhos. Bom, então passarei a palavra para o Michel. Muito obrigado pela presença, por, né, ter se prontificado. E foi bem de sopetão mesmo, foi na nossa última reunião com os 2 palestrantes. Agradeço a presença, o Paulo e o Dani Anderson, qual eles falaram sobre energia fotovoltaica. E aí no final da reunião, no final da palestra, o Michel, né, ele passou para a gente, eu estou fazendo isso aqui em Atibaia e tal. E aí a gente, na hora, já marcamos a reunião. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença. E a bola está com você aí. Pode obrigado. Fazer a palestra. Então, boa palestra para todos. Tá bom, vou ficar mais para cá. Não sei falar muito em microfone, mas vamos lá. Então, boa noite primeiro. Agradecer também. Obrigado a presença de todos. Obrigado o convite. Esse trabalho faz parte da minha carreira e, logicamente, que eu desenvolvo isso com o maior carinho. E o ramo da arquitetura que eu resolvi seguir é esse ramo que hoje a gente vai tratar, onde tem as práticas verdes, a parte da ecologia, e essa questão de sustentabilidade a gente trata no decorrer do processo. Então, lógico, eu dei o tema para essa palestra de Era uma Casa Muito Engraçada, porque quando eu comecei, logicamente que eu me formei, o meu maior desejo era poder construir a minha casa. E nesse momento a gente fica recém-formado, com 1000 ideias, 1000 sonhos, então é a casa muito engraçada, não tem teto, não tem nada, a gente só tem ideia e vamos ver o que
acontece? Eu estou formado desde 2005 e me formei em São Paulo pela FAAP e estava naquele Higienópolis, meus amigos, eu quero ir para não sei aonde estudar designer, o outro eu quero estudar arquitetura, eu vou para Madrid, eu vou para Barcelona, eu vou para Londres, eu vou para não sei aonde, e eu me formando, falando, o que eu quero fazer? O que realmente eu vou fazer? Eu vou entrar no escritório, vou começar a trabalhar, e eu estava num certo estresse em São Paulo, e eu falei, não, eu quero fugir de São Paulo. Eu vi que, pelo que todo mundo estava me passando, a bagagem que estavam me passando, e tudo que eu ia aprender naquele lugar onde eu estava, eu ia estar aqui, vivendo assim. Eu ia ser mais uma luzinha dentro dessas milhares de luzinhas, e aí eu comecei a me perder e ver que não ia fazer muito sentido eu continuar desempenhando a dedicação e toda a questão que eu tinha nesse espaço. Até eu me formar, eu não tinha questões de ecologia, eu não tinha questões de sustentabilidade. A sustentabilidade para a gente na faculdade é energia de aquecimento de água, porque nem a fotovoltaica se fala na faculdade. Era ventilação cruzada, insolação natural e ponto. E orientação. Onde é o norte, a sua casa tem que estar assim. Então é isso que a gente aprende de questões de eficiência energética na faculdade. E a sustentabilidade na faculdade se resume a isso. A gente não fala sobre materiais, a gente não fala sobre custos, viabilidades, sobre a parte da mão de obra, sobre a logística da construção. Então eu estava realmente aí pronto para entrar no escritório e seguir minha carreira e dedicar o meu tempo para isso. E como eu não consegui nem ir para Londres, nem para Madrid, nem para Miami, nem para Nova York, nem para lugar nenhum, eu decidi simplesmente achar um lugar onde um amigo meu já tinha feito um curso e eles abriam vagas de voluntariado e eu poderia me internar lá por um mês, pagando, lógico, uma taxa, mas com alimentação, hospedagem e todo o aprendizado. Então eu me dispus a ir para um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia o que eu ia fazer, onde eles iam me enfiar numa dieta vegetariana, onde eu ia ter que trabalhar das 7 às 7 em um serviço braçal, e aí eu me dispus a ir. E aí eu me deparei nesse lugar. Então eu fui para uma fazenda, eu estava no meio de 20 mil metros quadrados de terra, sendo um trabalhador rural. E lá eu aprendi desde as construções rurais, a fazer a cocheira do cavalo, até a cuidar, lógico, do básico, mas a cuidar do cavalo, cuidar das galinhas, cuidar do que tinha ali no entorno, e aprendi a me relacionar com a natureza, coisa que eu ainda não tinha. E aí, lógico, nessas idas e vindas, eu fiquei por 2 anos lá. No primeiro ano eu fiquei quase 100% do ano assim consecutivo, e no segundo ano eu já ficava indo e voltando para São Paulo, e aí eu não aguentava mais ficar em São Paulo sem ter 1 metro quadrado de terra para poder plantar alguma coisa. Enquanto eu vivia aí, logicamente, plantando, fazendo milhares de coisas, e eu, no fim, estava aí como coordenador do voluntário, passando o ofício da construção ecológica para essas pessoas. Esse é um instituto no Rio de Janeiro, o dono dele é o Johan van Lengen, que é o autor do Manual do Arquiteto Descalço, que é um livro super conhecido para esse pessoal. Eu tenho um carinho enorme para ele, hoje eu posso dizer que ele foi realmente o meu professor, é a pessoa que me passou não só valores de arquitetura, mas conceitos morais, éticos e valores que eu admiro muito. Então, entre aquele impasse cidade e mato, eu estava meio nessa dualidade, mas realmente essa era a realidade que eu gostaria de seguir. E comecei a ver lá que existem casas que não são feitas por pessoas, logicamente, casa feita por animais, e que os animais há muito tempo já buscavam refúgio, já projetavam suas casas, já tinham técnicas, e a gente começa a analisar isso com calma. Então você vê o João de Barro, você fala, o cara já está fazendo predinho, né? Você vê aquela colônia ali, é um formigueiro. Dentro daquele formigueiro, se você fatiar ele, você vai ver salas, câmaras, a casa vamos dizer como se fosse a área mais importante, a Câmara do Rei, a área dos... Assim, é uma civilização inteira, totalmente organizada, tem aquecimento, tem ventilação. Na casa do cupim, eles têm temperaturas para criar os ovos, temperaturas para eles dormirem. Então os cupins são extremamente organizados e já tem todo esse conhecimento de ecologia em materiais, usando a terra, logicamente usando o recurso deles, que eles têm na saliva, mas também toda essa conceitual de térmica e acústica, né, e conforto térmico. E aí eu vi que o ser humano, a partir do momento que eu fui estudando, replicava esse tipo de construção. Então eu comecei a achar, aqui tem até uma bandeirinha do Brasil, nessa daqui, mas não é Brasil, é Tunísia, tá? Então eu descobri que na Tunísia eles fazem essas casinhas aqui,
que, ó, se você for ver com o João de Barro, é muito parecido. E na África, o pessoal tem esse tipo de cultura, faz essa construção e também é muito próximo do que a gente via lá. Então eu comecei a ver que realmente existiam casas muito engraçadas por aí. E a gente começa a pesquisar essa questão do que leva o ser humano a construir uma casa dessa forma. Porque hoje em dia vocês olham e falam, eu não moraria nunca numa casinha dessa, imagina eu subindo essa escadinha. Tá, lógico que não tem esse conceito, mas para eles isso é cultural. Em algum momento na vida deles foi fundamental eles construírem dessa forma. Ou porque eles tinham materiais, ou porque eles precisavam se defender de algum ataque, ou por algum motivo. Só por curiosidade, essas rugas que eles fazem aqui na casa, isso não é decoração só. Isso cria sombra na parede. A partir do momento em que o sol está em diversas direções, ele tem áreas sombreadas aqui. E isso ajuda no conforto térmico. Então isso é uma técnica que foi com certeza observada na natureza e usada pelo homem com conhecimento. Tá? Tem o sistema aqui de iluminação, ventilação. Então é uma coisa muito conceitual. E aí a gente vai para a questão da sustentabilidade. Então eu poderia dizer para você que esse carinha aí, ó, é o cara mais próximo da casa, construiu a casa mais próxima de ser sustentável. Porque ele retira o material do chão, ele constrói a casa dele e na hora que ele vai embora, essa casa pode simplesmente voltar para a natureza com impacto zero. Tá? Então, lógico que ele tem que levar embora o lixo, o esgoto, tudo que ele coloca lá. Mas a construção da casa é uma casa de impacto zero. E aí, lógico que aqui, o que eu coloco aqui como eficiente segue padrões culturais locais. Ele não ia construir com terra no Ártico e nós não vamos construir com gelo aqui. Mas dentro da realidade dele, ele foi perfeito. Assim como aqueles africanos também tinham sido perfeitos na realidade deles. Então a questão cultural é uma coisa muito importante e que a nossa arquitetura brasileira simplesmente foi jogada no lixo. Tá? O que a gente conhece de arquitetura indígena, é aquela casa de sapê, é aquela maloca. Maloca, para quem não sabe, é realmente a casa dos índios, tá? Não é num termo pejorativo. Então, aí a gente fala, bom, e a nossa cultura? Vamos trabalhar primeiro a questão de bioarquitetura e ver aonde entra essa questão cultural brasileira, porque a gente hoje não é índio, vive totalmente diferente, então a gente tem que se adaptar também. Então a bioarquitetura, para vocês entenderem, o fundamento básico da bioarquitetura, ela segue 3 linhas de raciocínio. A primeira é ser culturalmente rica, que é o que a gente estava falando. Eu estou no meu espaço, a minha cultura segue padrões e eu vou me adaptar a esses padrões e vou continuar dando importância e valor a esses padrões. Então, eu tenho uma questão cultural que é levada na casa. A parte da economicamente viável. Né? Economicamente viável por quê? Porque eu quero construir uma casa, eu tenho que construir essa casa e financiar essa casa. Então, ela tem que ser economicamente viável. Independente de ser uma casa de alto custo, que custe $1 milhão, ou uma casa de baixo custo, que custe 100 mil, mas para mim, que vou construir, vou morar nela, ela deve ser economicamente viável. Tá? E socialmente justa. Socialmente justa é porque a bioarquitetura ela utiliza muito mais o valor da mão de obra do que o valor dos materiais. Então, nós, como bioconstrutores, nós agregamos valor na mão de obra e não no material. Então, existem técnicas por aí onde o trabalhador da obra executa funções que as indústrias hoje executam com grande impacto ambiental e com um serviço e um trabalho totalmente injusto. Tá? Então, basicamente, é o tripé da bioarquitetura, são essas questões. Aí a gente vai falar, bom, nessa época, esse pessoalzinho construiu essa vila. Não existia cimento nessa época. Tá? Ainda é uma época antiga, a gente está falando de uma época onde não tinha cimento, e eles não tinham conhecimento de levar, ou mesmo que existisse, o cimento. Eles estão ilhados num rio, e eles pegaram a terra local, as madeiras que tinham em volta e a água do próprio rio e construíram essa vila. Tá? Ela é totalmente em terra, feita em adobe, que são tijolos moldados e secos ao tempo. E com certeza aí, hoje em dia é visitação, é uma área turística, mas é uma vila muito conhecida e que é habitada até hoje. Tá? E para eles, vocês veem que esses blocos, esses volumes, fazem essa questão de sombreamento. As lajes também são feitas em terra. Aqui tem a parte de drenagem de água, tá vendo? Chove-se pouco nesse lugar, por isso que eles têm possibilidade de fazer com a terra, mas existe essa possibilidade aí e o pessoal executa muito bem. E aí você pode expandir isso não só para uma vila, mas para uma cidade inteira.
Então aqui vocês veem o pessoal em Mali, tá, no deserto subsaariano na África, onde eles fazem, isso aqui é uma mesquita, mas existem casas em volta, em todo lugar, com lajes, e essa cidade é assim. Ela é 100% feita em terra, zero cimento, tá? O cimento aí não existe. Então, lógico que tem a tipologia dos prédios, eles têm até 8 andares, mas eles têm paredes de quase 1,5 m na base e vão afunilando para cima, ou seja, existe um conhecimento técnico muito forte. E essa cidade não é nova, não é uma construção tecnológica nova, é algo que faziam há muitos anos atrás e que é cultural deles, tá? E aqui no Brasil, qual é a nossa cultura? Essa é a nossa cultura, tá? Por que a gente não construía em terra aqui? Porque o índio não é bobo. Por que o índio que tem madeira e palha, que são materiais leves, e moram num lugar onde ele não precisa de isolamento térmico, vai construir paredes espessas de terra para poder barrar aquele sol de 50 graus, 40 graus do deserto? Então, o índio, muito espertamente, utilizando materiais extremamente renováveis, que é a palha da vegetação, que cresce, assim que ele corta, ela vem crescendo, ele pode construir casas desse tamanho que abrigam até 100 pessoas, tem sistema de ventilação aqui em cima, tá? Se eles quiserem, eles podem abrir nessa altura, aqui onde está a portinha, eles podem abrir toda essa fachada e deixar o vento passar pela frente e por trás. Eu participei de uma oficina com os índios da Serra do Roncador, eles ensinaram toda essa questão. A estrutura são madeiras, não é aquele bambuzinho fino, nem nada, são madeiras mesmo. E a manutenção dessa casa para eles é de 10 em 10 anos, que é a mesma garantia que uma impermeabilização de manta asfáltica te dá hoje na sua laje. Tá? Então são pessoas extremamente inteligentes, eles gastam por 2, 3 meses, 4 meses a vila inteira para construir isso, porém por 10 anos todo mundo tem abrigo numa sociedade justa, numa construção economicamente viável e também ecologicamente correta. Tá? Então isso aqui é totalmente Brasil, porém logicamente que a gente não pode trazer isso para meio urbano. Tá? E aí o pessoal começa a introduzir esse tipo de construção nos centros urbanos, como uma construção ecológica. Você pega um container que está desativado no porto, enfia ele no centro urbano, reveste por dentro com lã de vidro, diversos materiais tóxicos e bota o indivíduo para morar lá dentro, numa chapa de ferro com um revestimento do que for, cimento, lã de vidro e gesso e outras coisas assim. Logicamente que eu questiono muito se isso é ecologicamente correto, né? A gente tem a questão do socialmente justo, que eu não posso dizer aqui, eu não tenho conhecimento de como foi o processo construtivo dessa casa. Mas o culturalmente rico, eu tenho certeza que não. Se você me falasse que isso está construído lá no Chile, onde tem as estações de esqui, sim, lá hoje em dia 90% das casas são feitas assim. Então isso é culturalmente rico para eles. Agora, em São Paulo, botar um container metálico, eu não acho culturalmente rico. É válido, lógico que ele utiliza de um material que estava jogado no porto, leva para o centro urbano e constrói a sua casa. É bem legal, mas eu ainda acho que a ecologia e essa questão de construções ecológicas pode aprofundar um pouco mais em conhecimento técnico para suprir certos projetos. E aí você fala, não, mas a casa que eu gosto é essa casa. Isso é o que eu gosto. Eu gosto de elementos quadrados, eu gosto de uma casa imponente, eu gosto de grandes vidros, eu gosto assim desse design. Isso para mim é o perfeito. Aí eu falo, tá bom, e essa daqui, você não vai querer morar assim se eu falar para você trocar por uma casa de terra. Se eu falar, não, mas aquilo é cimento, aquilo é vidro, aquilo é ruim, aquilo não sei o quê, vamos para uma casa de terra. Aí você vai pensar que eu estou querendo fazer esse projetinho para vocês. Mas não, eu penso vocês assim, ó. E essa casa? Ela não tem designer, ela não é bonita, ela não tem vidros, ela não tem grandes vãos, ela não tem aqui, ó, uma enorme varanda, uma lareira, uma sala bonita, quartos, e essa parede é totalmente terra. O cimento nessa casa para por aqui, ó. Tá? Eu não sou contra o uso de cimento, eu acho que o cimento é extremamente útil e eficaz, porém eu acho que ele pode ser superdimensionado, assim, super bem dimensionado, para a gente usar ele naquilo que ele é fundamental, tá? A parte estrutural, fundações, etc. Hoje em dia o cimento com certeza é a melhor opção, porque a outra opção seria fazer igual os castelos antigos, mandar trazer pedras da região e construir tudo com pedra encaixada
Isso hoje em dia é uma loucura, não seria socialmente justo, porque eu teria que botar um cara para trabalhar carregando pedra o dia inteiro, fazer um ofício que não se existe mais, que é o calceteiro, que é o cara que trabalha com pedras, então é meio inviável. Então, fazendo a viabilidade da casa, o cimento é ótimo nessa questão. E aí a gente pode pensar, e esse espaço? Essa é uma sala igual a que a gente está, tá? Esses tijolinhos aqui, eles não são redondinhos assim para ficar bonitinho. Eles são acústicos. Eu, dentro dessa sala, não precisaria desse microfone e vocês estariam me ouvindo como se eu estivesse do lado de vocês. Ele tem uma reverberação impressionante. Eu já estive num ambiente em menor escala, mas desse tipo. Ajudei, inclusive, a construir. E, logicamente, está vendo aqui as cadeirinhas, a mesa, é como se fosse um plenário realmente. Então, iluminação natural, tá? A gente tem a questão da ventilação aqui em volta, tudo aberto, as cadeiras todas, ou seja, é um espaço muito bacana e bem executado com terra, tá? 100% terra, não tem cimento aí nessas paredes. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas uma construção com terra é durável? Na hora que chover não vai derreter? Será que não vai cair? Será que nada? E aí eu mostro para vocês, tá bom essa referência para vocês? Isso é construído em terra, tá? Lógico que existem grandes pedras que foram trazidas pelos ETs e aquelas coisas todas que falam. Mas se você fizer uma análise do minério que está construído lá, você vai ver que é cal, gesso e pelo de animal, que é o revestimento das pirâmides, tá? O bloco em si das pirâmides, as juntas, como ela está feita, realmente é um grande mistério, mas essa parte que é revestida da pirâmide aqui, e internamente a pirâmide é toda revestida com calcário e gesso, tá? Então é o material que a gente tem na nossa mão hoje. E aí essa é outra. Essa é uma outra que é todinha feita em terra. Também é bem durável, todo mundo conhece. Muralha da China, 8.000 quilômetros de extensão. A maior construção hoje, a única visível da Lua. Então é uma referência também que eu acho que todo mundo entende. Isso daqui são blocos de adobe. E entre duas paredes de pedra, a gente tem aqui no meio, onde percorre tudo, terra apiloada, que era apiloada pela cavalaria. Jogava-se terra lá e a cavalaria passava e ia piloando a terra. É uma taipa de pilão antiga. E aí vem a criatividade, da gente, aplicação da ecologia em centros urbanos. Tá? Lógico que a gente não tem mais terreno para fazer construções megalomaníacas como eram as pirâmides, nem como eram as muralhas. Então a gente tem que aproveitar a criatividade, o conhecimento técnico para desenvolver atividades urbanas que possam resgatar essa questão da ecologia. Hoje em dia, todo mundo sonha por um asfalto, mas ninguém imagina o que o asfalto faz em relação às águas da cidade, tá? Então poderia ser, mas paralelepípedo detona todo o meu carro. Não, beleza, detona, mas vamos fazer uma drenagem legal, vamos questar essa pavimentação, é bloquetinho. Existem diversas questões em que a gente pode trabalhar e ajustar essa questão. Então o centro urbano está totalmente carente de pessoas que tenham conhecimento para desenvolver esse tipo de atitudes. E aí está aí, outros arquitetos que desenvolvem por aí casas. Essa casa, sim, ela tem uma ecologia muito forte. Ela foi feita com materiais de alta tecnologia. Porém, ela tem iluminação, ventilação, reaproveitamento de água de chuva, questão de energia. Assim, é uma casa muito bem pautada. E em centro urbano. É construída em terra, 100%, zero cimento, zero ferro, zero isso? Não, não é. Mas naquele centro urbano, com certeza, ela é a melhor referência que a gente tem. Essa outra construção, isso daqui é uma habitação popular, é um CDHU, tá? Então eu acho que hoje em dia o pessoal ia achar bem divertido morar num lugar desse, em vez de morar em aqueles predinhos que dão 1 metro de varanda um para o outro. Tá? Aqui você tem um grande terraço, teto verde, tá vendo os guarda-sóizinhos? As pessoas podem utilizar desse espaço no prédio, milhares de janelas, milhares de prédios. Isso daqui é realmente uma vila, um conjunto de habitação popular, tá? Esse arquiteto Hunter Wasserman, ele tem assim conceitos desse jeito meio loucão, essa tipologia meio colorida, mas entendam não só que eu digo que isso é bonito, mas que isso é funcional, tá? E que isso é bom. Tá? E aí você pode pegar um prédio hoje que não foi preparado para ser um prédio ecológico, que tem estruturas assim que foram antigas, e fazer um retrofit nesse prédio. Então você implanta água para refrescar o lugar, você põe vegetação onde você pode, você
abraça esse prédio com técnicas verdes. E eu acho que isso que está o grande desafio hoje pelas construções de ninguém. Eu não quero que ninguém saia demolindo nada e reconstruindo nada. Isso seria um grande desperdício de material. Mas eu acho que a gente pode pegar a nossa tecnologia de hoje e agregar valor aos patrimônios antigos. E aí a gente tem um arquiteto, Emílio Ribas, que é argentino, que vai para o Japão e me faz um prédio desse. Então, a gente tem conhecimento aqui muito próximo e a tecnologia a gente pode fazer. Sabe? Vamos investir um pouquinho. Olha a diferença desse prédio para o resto dos prédios. Imagina você sair do teu escritório e vir tomar um cafezinho aqui, porque isso daqui é um prédio comercial. Tá? Então, você está ali no centro da Paulista, mas você pode estar num ambiente agradável dessa forma. Tá? Então, é realmente usar um pouquinho de tutano e colocar isso para frente. E aí a gente tem uma casa que já tem muitos outros recursos de ecologia. Essa casa, para mim, hoje é uma casa que eu tenho como referência. A estrutura dela, a subestrutura que vai para baixo da terra é concreto. O concreto para aqui. Daqui para cima, bambu. Tá? Esses tripés todos aqui são bambus. Essa laje é uma laje pré-moldada, igual a laje convencional, que a gente costuma usar hoje. E dali para cima, toda a estrutura é bambu e paredes de taipa de mão, o nosso famoso pau a pique. Temos teto verde, tá? E essa casa Angra dos Reis, Brasil. Tá? Então não é impossível fazer e não está tão longe assim. Agora a gente precisou trazer um arquiteto da Colômbia para desenvolver isso para a gente. Logicamente que com esses bambus só podia vir da Colômbia ou da China, mas esse conhecimento ainda está lá, mas é possível fazer. Tá? E aí vem a questão da construção com terra. Por que eu aprofundo na construção com terra? A minha especialidade nessa questão de construção natural é a construção com terra. Eu me apaixonei pela construção com terra. Eu era totalmente ligado no bambu e aí eu vi que o bambu ainda aqui no Brasil tem uma logística de infraestrutura que o Brasil ainda não está 100% preparado, ou seja, tratamentos de autoclave, pessoas que façam uma colheita honesta, que te vendam um material certo, que te falam que aquele tratamento realmente é um tratamento adequado, e uma pessoa que tenha uma floresta de bambu plantada que possa fazer um manejo sustentável dessa floresta. Porque hoje em dia o pessoal que fornece bambu tem pessoal bom, mas a maioria faz um corte prematuro e te vende um bambu dizendo que tratado no fogo. E eu sinceramente não acredito em bambu tratado no fogo com corte prematuro para uma casa que vai durar 50 anos, tá? No mínimo 50 anos. Então, aonde foi a magia da construção com terra? Eu descobri que ela simplesmente está embaixo do meu pé. É só eu pegar, cavar e ela está lá. Eu não preciso ir buscar no vizinho, eu não preciso ir buscar lá, eu não preciso buscar em lugar nenhum. A terra, ela está em qualquer lugar. Hoje em dia, 1/3 do patrimônio cultural mundial é em construção com terra. A gente tem muitas pessoas que vivem em habitações de terra e a terra, para mim, ficou como não a panaceia do universo, mas sim um recurso que deve ser sempre priorizado. E aí o que eu posso passar para vocês é que ela não polui o meio ambiente no processo produtivo, uma vez que ela já está lá, ou que é simplesmente uma extração. Ela é 100% reciclável, não gera resíduo, ou seja, eu posso pegar uma casa de terra, passar o trator em cima, esperar chover e construir outra casa com aquela terra. A terra não estraga, não apodrece, não sofre reação química, ou seja, ela é totalmente reutilizável. E eu posso ter condições termoacústicas que são muito boas. A inércia térmica da terra é muito maior, muito menor do que uma de construção com bloco, cerâmico, ou concreto, ou ferro, ou vidro, ou qualquer coisa. E aí a gente pode colocar algumas das técnicas em construção com terra, taipa de mão, taipa de pilão, o adobe, tem esse cob, a terra ensacada, o BTC, que é bloco de terra comprimida. A gente tem o cordwood, esse earthship e várias outras técnicas que o pessoal vai inventando e mistura a terra e dá um nome e por aí vai. Tá? Então, o estado físico da terra a ser trabalhado é seco, úmido, plástico e líquido. Isso daí eu não vou me aprofundar em questões de construção com terra, seria uma palestra para mais 4 horas. Eu vou dar só uma pautada nessas técnicas que eu coloquei aqui. E aí vocês vão vendo, essa construção, ela requer ferramenta zero. Eu só preciso escavar essa terra, logicamente, mas depois eu faço esses pãezinhos misturados com capim, areia, esterco, simplesmente materiais naturais, e vou construindo a parede, simplesmente modelando essa parede. Essa é uma técnica muito antiga da Inglaterra,
tá? E ela gera essa tipologia de construção. São paredes bem espessas, casinhas meio assim cogumelos, meio hippies, meio Marlin, coisas assim que é da cultura deles, é meio hobbit, né? Então traz toda essa questão lá na Inglaterra, eles têm isso daí como uma questão cultural. Então para eles isso é bom. E você pode modelar a parede, utilizar essa técnica para fazer diversos artifícios. Você pode construir a sua lareira, virar seu banco, você pode fazer uma escultura na própria parede, ou seja, é uma terra modelada, você escolhe o que você quer fazer com ela. Tá? E aí você pode trabalhar ela dessa forma também. Isso é uma escola, essa escola ganhou vários prêmios. Você tem aqui as portinhas das salas de aula, essa parede aqui é toda cobre, e aqui para cima é um telhado com toda a estrutura em bambu. Tá? Então, a gente tem o bambu, a gente tem a terra. Aí outra técnica é a taipa de mão. Taipa de mão, isso ficou muito conhecido no Brasil. Quando os portugueses chegaram, eles enfiaram para a gente a taipa de pilão. Ó, vocês vão colocar uma tábua, outra socar e vão ter sua parede. Construíram todas as igrejas e começaram a fazer as casas de colônia, as casas da fazenda, tudo em taipa de pilão. E quem era pobre, que não tinha recursos, nem escravos, nem etc., para construir taipa de pilão, teve que se virar. E aí houve uma fusão cultural entre o índio, que trabalhava a madeira muito bem, e os africanos que vinham como escravos, que trabalhavam a terra muito bem, daquela forma como eu mostrei para vocês. E a gente tem esse tipo de solução, onde uma trama de madeira revestida com terra. Tá? Então isso acabou sendo cultural do Brasil. Hoje em dia, muitas das casas aqui no Brasil, no interior, são em taipa de mão. Tá? Aqui a gente fala, o pau a pique, é o pau a pique, mas o pau a pique, por definição da palavra, é quando você tem a estrutura dos paus a pique. Quando você tem um entramado assim, já não é pau a pique. Então a gente define como taipa de mão. Tá? E aí assim, revestido, essa é a visão que a gente tem de um pau a pique hoje. Se eu falar para você uma casa de pau a pique, você vai logo pensar nisso. Eu já vou pensar nisso. Tá? Uma estrutura barreada, revestida e muito bem acabada. Lisinha, bonitinha, textura igual a esse tipo de parede. Tá? Então super tranquilo. Aqui, lógico, para vocês verem, antigamente o pessoal aplicava o barro na trama e deixava dessa forma aqui. Mas isso está errado, isso entra bicho, aquela questão do barbeiro, que não sei o quê. Não só o barbeiro, como todos os bichos que tiveram em volta lá vão morar nessa parede, porque é uma parede fresquinha, gostosa, quentinha, tá? Tem umidade, tem um regulador, está tudo certinho. E é toda trincada, então faça a sua casa de bloco de concreto e deixa ele todo fissurado, eu quero ver se não vai morar um bichinho lá dentro. Lógico que vai. Só que ele vai preferir uma casa de barro, porque a de concreto é muito quente para ele, e a de barro é mais gostosinha. Então, lógico que você tem que aplicar revestimentos e você tem que finalizar isso. Assim como é chapisco, massa grossa, massa fina, pintura, etc., a construção com terra também tem esses ofícios. Tá? E aí você pode ter trabalhos dessa forma. Tá? Isso aqui é pau a pique, ó. Essa parede é pau a pique. Lógico, a estrutura é madeira, se é certificado ou não. A gente não vai entrar nesse detalhe de onde veio a madeira ou para onde vai a madeira. Mas a questão da construção com terra, ela é bem pautada, o pau a pique. Aqui também, ó, ele te permite fazer paredes tortas, paredes curvas, paredes de diversas formas, porque ela não é estrutural, ela acompanha a trama. Então, se você conseguir fazer uma trama malucona de bambu, do que for, de cana, tem muita gente que faz com cana, faz com capim, faz com bambu, faz de diversos materiais essa trama. E aí simplesmente reveste com o barro. E aí vem a taipa de pilão. A taipa de pilão, pelo que a gente já tinha comentado, você tem uma forma de madeira, onde você aplica a terra quase seca dentro dessa forma, apiloa ela, imprime uma pressão mecânica e ela é compactada até formar um monobloco. Então isso aqui foi feito na hora, a gente acabou, desenformou, subimos aqui em cima, pulamos e tranquilo, brincadeira aguentaria muito mais, mas é uma questão era um workshop isso, numa oficina de construção com terra. E aí você tem esse tipo de desenho que você pode trabalhar com argilas de cores diferentes. Então essa é a nossa referência de taipa de pilão hoje, são igrejas. Né? O que sobrou foram casas dos bandeiristas e igrejas. É o que a gente tem. Só que você pode trabalhar hoje em dia argilas diferentes, colocar materiais como pedras, fazer formas diferentes. Lógico que isso tudo implica numa forma muito bem trabalhada, isso sai caro. Essa é uma técnica que das construções com terra é a mais cara em função da forma e do volume de terra que você precisa.
Mas você pode trabalhar uma casa totalmente contemporânea, 100% terra, totalmente terra apiloada. E aqui você vê outras questões. Ele está usando cimento aqui na escada, lógico que está. Só que olha como ele faz brincadeiras aqui com ventilação e iluminação, mais com iluminação, né? Apesar que é vazado os degraus. E você tem esse detalhe arquitetônico. Então isso é um capricho que faz muita diferença, tá? E aí vem o adobe. Adobe que eu estava falando para vocês, você pisa uma massa, assim como se pisa a massa da taipa de mão, molda-se um bloco e na hora você tira esse bloco e começa a aplicar esse bloco. E com o bloco você consegue fazer milhares de coisas, inclusive fazer essas abóbodas, essas cúpulas, tá? Então o que acontece aqui? Isso me dispensa laje. Eu não preciso ter vigas, eu não preciso ter lajes, eu não preciso ter concreto na obra. Eu posso fazer simplesmente com tijolinhos, posso fazer com adobes ou com qualquer bloco. Tá? Isso é uma técnica antiquíssima, o Egito domina isso de monte, os mexicanos hoje em dia têm uma técnica maravilhosa de abóbodas, vencem vãos de 20 metros, então assim, dá para aplicar em qualquer tipo de residência. Tá? Aí a gente construindo aquela cúpula que eu falei para vocês, com aquele tijolo, né? Então foi feita essa cúpula. Essa é a textura interna da parede, ou seja, você tem até uma coisa confortável, uma coisa agradável de estar lá no meio. A acústica desse espaço é fantástica. E por fora ela foi totalmente recoberta com pasto, com grama. Lógico que existe uma lona aí no meio para tirar o contato da raiz, né, da água com essa terra. Mas isso aqui é lá no Tibá e é totalmente natural, sustentável, ecológico e etc. Eu posso demolir isso aí, isso voltar para o chão e isso é 100% terra. Tá? Essa é hoje a maior referência que a gente tem em construção com adobe. É uma mesquita chamada Djené, de 1940. Tá? Existe, assim como a gente tem a lavagem da escada do Bonfim, eles uma vez por ano sobem a cidade inteira nesses paus aqui, eles vão subindo e vão fazendo o revestimento e vão recobrindo tudo como uma questão mais cultural. Então vocês veem que realmente onde tem esse tipo de construção existe uma ligação cultural muito forte. Tá? E aí tem a terra ensacada, o pessoal vulgarmente chama isso de super adobe, tem outros que chamam de hiper adobe, mas isso eu já digo é totalmente errado. Não existe um super nem um hiper. O adobe é um bloco feito numa forminha de madeira, moldado, sem pressão. Isso daqui é colocado em saco, apiloado, é uma outra logística, não tem nada a ver com adobe. Então a definição disso daqui, acadêmica, é terra ensacada. E aí você vai colocando terra nesses tubos de ráfia, de polipropileno, vai apiloando isso, e depois você vai fazendo as paredes com esses anéis, tá vendo? Esses anéis aqui são os sacos. Aqui é uma casinha, são 4 quartos, 1, 2 e lá no fundo 3, 4. Você pode começar a construir casas da forma como você quiser. Por sinal, o ganhador do Planeta Casa esse ano, da revista Abril, foi uma casa construída com essa técnica. Tá? E aí daí você reveste e ele fica assim. Tá? Existe o difusor dessa técnica, foi o Nader Khalil, que morreu agora, um iraniano radicado nos Estados Unidos. E ele tem o Instituto Call Earth, que ele faz todo esse tipo, ele que espalhou isso para o mundo aí, meio que inventou essa técnica num concurso da NASA sobre construção lunar. Então essa técnica para ele era perfeita, ele ganhou, você levava só o saco, levava para a Lua, não precisava levar cimento, areia, pedra, água, não precisava levar nada. Só levava o saco, enchia de areia do próprio solo lunar e saía construindo esse tipo de casa. E ele utiliza desse princípio simples do arco. Tá? Você vai fazendo amarrações, você vai trabalhando e você tem aqui paredes, o interno da casa. Ó, isso aqui é o interno, totalmente lisinha, bonitinha, nada de hippie, nada de brincadeira. É uma coisa, realmente uma técnica muito propícia e séria. E aí vem essa técnica, Earthship. O que acontece aqui? Existe um cara chamado Michael Reynolds, ele mora no deserto dos Estados Unidos, e lá ele não tem energia elétrica, ele não tem abastecimento de água, ele não tem nada. E ele simplesmente foi para lá como um desafio fazer uma casa de lixo. E aí esse Earthship, ele utiliza tudo quanto é lixo para construir casa. É uma proposta que eu acho assim, muitas vezes eu não gosto da concepção da casa como um todo, muitas vezes o pessoal pode criticar, você está morando no meio do lixo, etc., mas tem um conceito interessante. Aqui no Brasil, hoje em dia, está famoso paredes de construção de garrafa PET,
e outras questões de reciclagem, reuso de materiais. Então esse cara faz isso com excelência, tá? Aqui vocês estão vendo o corredor da casa, onde ele usa esses vidros como estufa e ele produz o alimento dele em volta da casa inteira, tá? Esse é o figurão, Michael Reynolds, tá? Ele tem um filme muito bom que chama Guerreiros do Lixo, Garbage Warrior, e ele tem assim, ele vai botando os pneus, vai compactando terra dentro do pneu. Isso aqui já é questões de prefeitura, fazendo encostas para os rios e barrancos e etc. E aí, tá vendo? Ele usa latinhas de cerveja. Aqui ele usa cimento, sim, ele é apropriado do cimento. Então aí bota ferro, ele tem toda uma questão, mas a concepção da casa, ela suporta climas temperados, tá? Então ele está totalmente isolado, tanto no frio quanto no calor. Ele tem um clima totalmente temperado e árido. E aqui o que ele tem? Ele tem a energia fotovoltaica, ele tem energia eólica, ele tem aproveitamento de água de chuva, ele tem esses corredores que fazem estufas, ou seja, esse cara sim, ele é um cara que ele está quase autossustentável. Tá? Ele não tem água, ele não tem esgoto, ele não tem eletricidade, ele não tem nada sendo abastecido por essa casa. Ele gera todos esses recursos lá. Tá? E aí, logicamente, que para finalizar a questão da construção com terra, a gente tem os revestimentos, que são fundamentais. Nas paredes, hoje em dia, a pintura, o revestimento é fundamental. É possível você trabalhar com revestimentos com terra, com cores da terra. Tá? Você tem hoje uma empresa que te vende gamas de cores de terra, você tem argilas de cores diferentes, ou seja, você tem possibilidades infinitas para trabalhar com a terra, é só realmente conhecimento de material que falta. As outras técnicas que eu falei para vocês, hoje em dia, essa técnica nos lugares mais frios, tá? Essa é uma casinha, ó, são fardos de palha, sabe aquele feno que dá para os cavalos, etc. Então aqui são fardos de palhas, eles são empilhados. Esses fardos são leves, são totalmente térmicos, tá? E eles são revestidos depois. Então aqui é uma casa, o aspecto interno da casa, essa quina aqui, ó, é bem essa esquina aqui. E aqui a casa por fora, tá? Então bem bacaninha, energia solar, tudo certinho. Esse aqui é uma cúpula, tá vendo? Feita com o fardo de palha. Como ele é um bloco, você pode trabalhar ele de diversas formas, fazendo o que você faria com tijolo. Então você faz isso aqui, reveste com terra e aí, ó, aqui tá pura neve, tá? E essa loja gigante também, é tudo esses. Aqui, lógico, você tem uma estrutura de madeira, aqui também tem estruturas metálicas, mas esses brancos, a alvenaria é todo em fardo de palha. Aqui no Brasil, o único lugar que eu recomendaria você fazer isso é no sul, tá? Onde você tem o capim ali à vontade, ou seja, é um material local. Torna-se culturalmente do local, porque você tem as lavouras de arroz, de trigo, etc., onde você tem todo o capim, onde você precisa de uma parede extremamente térmica, então vira-se cultural esse uso lá. Então eu acho adequado a utilização disso daqui no sul. E a gente entra para o bambu, eu não vou me estender no bambu, seria um tema para se falar horas e horas, só para vocês saberem, os bambus têm várias famílias. Eles são famílias entorcerantes, famílias que alastram, tem bambus que dão menos bichos, que são mais duros, mais moles, com nós mais compridos, mais curtos, ou seja, bambus são infinitos, tá? Existem mais de 1.400 espécies de bambu, o Brasil tem a maioria delas nativa, hoje em dia já não tem mais, hoje em dia aqui no Brasil a gente deve ter no mínimo no máximo umas 100 espécies nativas, a gente já teve mais de 400, então matamos muitas espécies. Existia uma floresta de guado aqui, de toda a Amazônia, passava lá e até o Cerrado, passava Brasília. Isso foi devastado e esse é o material que hoje em dia a Colômbia se apoia para fazer todas as construções dela. A gente conseguiu acabar com esse recurso. E o bambu é infinito. Você pode fazer desde um violino, que é um instrumento super delicado, como você pode fazer um aparato totalmente rude para... Aí, um elevador de crianças, você pode fazer qualquer coisa com bambu. Você pode trabalhar com móveis, fazer teu mobiliário, você pode fazer estruturas complexas, tá? Você pode fazer grandes vãos, ou seja, você pode fazer com bambu aquilo que te der na telha. Ponte, onde passa carro, grandes pavilhões, isso aqui é uma igreja com a estrutura 100% em bambu, isso daqui é uma casa sendo construída com esteiras de bambu, aqui a estrutura também toda em bambu.
Então, assim, o bambu realmente é multifuncional, não tem nem o que falar desse material. E uma questão que eu acho fundamental para casa é a questão do saneamento, né? Então, vocês hoje em dia têm a casa de vocês, tá, mas e a água que entra no meu chuveiro, a água que entra na minha torneira e a água que sai da minha descarga? O que acontece com isso? Isso é dever do município tratar o meu esgoto, é dever do município me fornecer uma água boa, e o dever meu não é nenhum em tratar a minha água de chuva, em saber o que eu faço com a drenagem do meu terreno, ou seja, o conceito, tudo bem, o município ele tem que ter essas obrigações, mas a população também tem que trabalhar um pouco melhor os seus recursos. Se ela não sobrecarregar o município consegue executar melhor as suas funções. É assim aquele cara que joga lixo no chão e fala, se eu não jogar lixo, o gari não tem o que fazer. Sabe? Então é basicamente isso, ou seja, se você aprender a tratar a sua água, com certeza a infraestrutura do município vai tratar muito melhor o seu esgoto. E aí o que a gente tem para a água? Uso racional e sustentável, então é preservação das fontes, minas, poços, lógico que nem todo mundo tem, mas quando tiver. Consumo consciente, é saber a redução da utilização de água, a implantação de sistemas que gerem recursos em abundância, não que suguem recursos. Tá? Então a captação e abastecimento, águas pluviais, saber captar essa água, saber tratar e reutilizar essa água. O armazenamento, isso é importante, saber armazenar a sua água, não se contaminar nessa água. Ou seja, tem que ter os seus cuidados, não é só guardar numa caixa e depois sair tomando. Tá? Tratamento, que a gente já falou, e o descarte responsável, ou seja, lógico que você vai descartar as águas da sua casa, vai chegar uma hora que aquela água não te serve para mais nada, mas você vai descartar ela, ou seja, saiba descartar. Tá? E aí, uma coisinha, alguém chuta que fotos são essas ou o que é isso? Alguém? Pô, primeira vez que eu faço uma pergunta para vocês, ninguém fala nada. Bom, a gente tem aqui microscopia, tá? Isso é uma microscopia e essa daqui da esquerda, microscopia do nosso sangue. E a da direita, microscopia de um floco de neve. Tá? Então, assim, eles são muito bem organizados, eles têm diversos componentes e nós somos 70% água. Tá? Então, não podemos esquecer isso, nós somos água. E aí, se eu for uma água contaminada, eu estou contaminado. E aí, bom, agora já estraguei a brincadeira, mas é um sangue e um floco de neve. Tá? E aí, o que a gente começa a parar para pensar nisso? Esse japonês, Masaru Emoto, escreveu um livro chamado Mensagens da Água, onde ele viu que, dependendo da impressão sensorial que ele coloca naquela água, ele simplesmente altera as moléculas da água. Tá? Isso por microscopia, isso não é inventado nem fictício. Então, o que ele fez? Ele pegou o lago que abastece a cidade e ele tirou uma foto microscópica daquela água. Aí ele pegou a bacia de esgoto, ou seja, o Tietê, e aí fez a microscopia da mesma água. Essa água entra, passa pelas casas e sai aqui. E ela se transforma nisso. Ou seja, é um grão amorfo, é algo totalmente doente, totalmente deformado. Certo? Então, assim, nós estamos sendo responsáveis por deformar e por poluir e por estragar e por ferrar toda a nossa água. Tá? E aí, o que a gente pode pensar como medida para isso? Captação, ou seja, a gente tem um teto verde, onde a gente pode fazer captação dessa água. Essa água pode ser armazenada numa cisterna, que vai ser reutilizada futuramente. Aqui é o meu espacinho para tomar banho. O meu ralo, a minha água cai em filtros, onde essa água já é previamente tratada por vegetação, sem químico, tá? Estou falando do tratamento natural de água. E essa água que já foi tratada 3 vezes por vegetação, eu posso permear no meu jardim, na minha horta, no meu terreno, que vai ser de grande valia para eles. Vai estar rica em nitrogênio, rica em minerais, rica em diversas coisas que as plantas precisam. E esse sisteminha aqui é um banheiro seco, é um banheiro que não utiliza descarga. Muita gente tem uma certa cocofobia, eu quero dar minha descarga e que suma tudo, mas existem recursos hoje e está sendo muito utilizado sobre banheiro seco, onde o banheiro não é ligado em rede de água. Tá? Eu mostro para frente e mostro. Então aqui é o sistema de tratamento de águas cinzas. O que são águas cinzas? Águas cinzas é a água que saem de ralos, pias, torneiras e que escoam. Não estou falando de sanitário, águas negras não. Então quando a gente falar de bacia sanitária, a gente está falando de águas negras.
Tá? Aqui são águas cinzas, então eu tenho o meu tanque, ele cai numa rede, como se fosse aqui é uma caixa de gordura, mas se não fosse a cozinha, poderia ser simplesmente uma fossa séptica, onde por decantação eu entro com essa água aqui, passo em diversas vegetações, e essa água já sai totalmente 100% limpa. Não estou falando de água potável, tá? Eu estou falando de água já um pouquinho mais pura. E aí, por que águas cinzas? Ó, isso daqui é água pós-banho. Depois de tomar banho, o que acontece? A água fica dessa forma. E aí ela cai nesse tanque. Esse tanque é esse aqui de baixo, ó. Essa parte aqui é essa aqui. Então você capta a sua água aqui, que saiu do ralo do chuveiro, ela vai cair aqui, vai passar por essa brita e vai sair aqui purificada. Qual é o material que tem embaixo dessa brita? É esse material. É terra, é carvão, é brita, é material natural. Tá? Eu não estou falando em nenhum material químico aqui. Então o sistema, a água passa e tem que serpentear esse espaço. E aí ela vai subir e vai extravasar por aqui. Tá? E por que serpentear? Porque o homem é super inteligente, ele faz um sistema onde a água vai fazendo um zigue-zague, e aí ela vai filtrando melhor, e a natureza fazia o quê? Tá? Então isso é um sistema de filtragem natural. Isso é um rio Amazonas, onde a água passa por aqui, e com certeza os nutrientes, as bactérias e o micro-organismo é consumido na borda. E logicamente, se eu pegar um rio e fazer ele reto, eu tenho muito menos área de filtragem do que se eu fizer ele curvo. E aí as pessoas, utilizando desse princípio, fazem sistemas que já são sistemas, inclusive residenciais, onde você pode ter um laguinho no fim do seu sistema, e ó, esse laguinho aqui é esse aqui, depois de um tempo onde ele foi concebido. Então você tem o seu jardim assim, você pode ter o seu jardim assim, e saber que a tua água que você tomou banho, que você limpou, que você lavou suas mãos, e que você joga o que você quiser pelo ralo, você é responsável porque ela está caindo lá no seu jardim. Ela não está indo para um tubo onde é o município que se dane. Né? Então, isso é uma questão, é uma consciência também ecológica, é uma consciência, a questão que gera sustentabilidade, é você saber tratar os seus recursos. Aí aqui tem outras opções que possam ser com manilhas de poço, aqui também. E aí você, de repente, pode ter na tua casa um ambiente assim. Todo mundo fala, eu quero ter um laguinho, eu quero ter meus peixes, eu quero ter uma carpa. Você pode ter eles aqui, ó. Isso daqui é água filtrada pós-banho, pós-lavadente, pós-higiene pessoal, tá? E aí tem outros sistemas muito simples, lógico que isso são áreas para quem tem terrenos maiores, tá? Você tem aqui, você cava uma vala, enche de galho, de folha, de matéria orgânica, que seja, e planta bananeiras em volta e joga o ralo do teu tanque aqui, tá? O que acontece? Esse é o sistema, ó. Você faz um buraco, bota palha, bota não sei o que e planta a bananeira. Essa bananeira, ela tem folhas largas, ou seja, ela puxa muita água e ela vai precisar evaporar isso o tempo todo. Então ela puxa essa água do sistema e evapora. Tá? É um sistema muito simples e a raiz da bananeira consome todos os nutrientes que vieram, gordura e etc., que veio da mão. Lógico que você não vai ter um sistema desse e ficar usando soda cáustica, cloro, água sanitária, você vai ter que controlar um pouco melhor essa questão. E aí você pode estender isso para grandes sistemas, tá? E fazer o quê? Isso daqui é um sistema de um hotel, onde o cara cavou esse buraco, ele passa uma tela em volta, ele chapisca, requadra, impermeabiliza, bota esses pneus aqui no meio dos tubos, é um tubo que desce aqui e corre por todo o pneu, ele joga todo o lodo fresco, isso aqui eu já estou te falando de águas negras agora, tá? Eu esqueci de falar, mas isso aqui já é bacia sanitária. Deu a descarga, cai o lodo todo aqui, o lodo fresco, ele é digerido dentro desse pneu, como se fosse a fossa séptica que a gente faz hoje em dia. Isso é extravasado entre os pneus, ou seja, sai o líquido por entre os pneus. Isso é totalmente coberto com entulho no futuro, aqui ó, botando brita, botando areia, botando terra. E você planta as suas bananeiras aqui em cima, planta outras folhas, outras árvores ou plantas de folhas largas, só não vão plantar nada que a raiz logicamente vai descer lá e vai detonar o sistema. Tá? Agora, quanto mais larga a folha, melhor. E pode ter certeza que esse tipo de bananeira não dá banana marrom, não dá banana infectada, não dá banana nada. Tá? Quando passa pelo sistema de raízes, a banana não absorve mais nada. Tá? Ela só vai absorver nutrientes e não patologia.
Tá? Então, e esse é um sisteminha residencial, ou seja, todo mundo poderia ter na sua casa para 4 pessoas, para 4 não, esse daqui para 2 pessoas, um sistema desse. Em média, vocês têm aqui 1 metro e mais 1 metro para cada pessoa. Tá? Então é um sistema que cabe na lateral, num corredor, e você pode caminhar aqui em cima também, é só você depois dimensionar ele de um jeito diferente. Tá? E aí vem a questão do sanitário seco. O que é o sanitário seco? Você chegou no banheiro, você abriu a tampa, sentou, fez o que precisava fazer, levanta e não dá descarga. Tá? Você simplesmente pega algum material filtrante seco, que pode ser uma serragem, pode ser cinzas, pode ser, etc., material seco que vai absorver um líquido e você joga por aqui. O lodo ele é acumulado aqui e ele vai sendo compostado aqui e transferido para cá. Esse é um sistema dos mais simples que tem. Bom, vocês vão ver que tem outros mais simples. Mas ele é feito assim. Você sentou aqui, existe aqui, entre essa chaminé e a tampa, é uma parede da casa. Ou seja, esse pedaço aqui está para fora da casa e esse pedaço aqui está para dentro. Tá? E é feito com placas assim. Você monta, esse é o sisteminha do Tibá, que a gente faz, chama Bazon. Tá? E aí você coloca ele aqui, ó, ou seja, a parede está aqui. Aquela câmara fica para fora, a outra câmara fica para cá. E você pode fazer de diversas formas. Isso aqui é um tambor, sabe? E aí todo esse lodo, depois dessa portinha aqui, ó, você abre depois de 6 meses, que juntou todo o lodo, e vai tirar aquele lodo que está há 6 meses ali sendo decomposto. E isso futuramente tem um aspecto de terra, tá, gente? Não tem nada de assustador. Lógico que você tem soluções que o pessoal está inventando por aí, milhares de coisas, inclusive empresas que já abraçaram a ideia. O Bill Gates, inclusive, fez um concurso para um colégio, fazendo qual seria o banheiro do futuro, que não usaria água, e tiveram diversas assim, ideias maravilhosas. E isso daqui utiliza energia elétrica, tá? Por aquecimento. Essa gavetinha aqui, ó, o seu cocô, depois que ele é totalmente compostado, ele fica guardado nessa gavetinha, que nem terra, totalmente desidratado. Todo mundo já andou num pasto, já viu um cocô de vaca assim, fresco e não quis pisar. Quando vê aquele seco, chuta, pisa, porque o negócio espatifa, é farelo, é pó, não tem problema nenhum. Tá? Isso daqui é um designer mexicano que fez, já é uma cerâmica, que já tem um separador de urina, ou seja, como é um banheiro seco, a urina aí só prejudica. Então a urina é captada em outro lugar e vai permear no jardim, no subterrâneo. Tá? E aqui é a cinza que eu te falei, ó. Aqui o pessoal guarda já a cinza, então você não tem descarga nesse sistema. E isso já existe lá fora em questões maiores e prédios, onde o próprio prédio tem os dutos e recolhe todo esse lodo nesse maquinário, que é aquecido, tem uma tecnologia aí por trás e te dá um material assim. Tá? Esse material aqui é terra. O que vocês compram na casa como humus de minhoca, vocês poderiam produzir humus de Homo sapiens. Tá? E tá tudo tranquilo. Demora, nós não somos bons produtores, demoramos muito. Em 1 ano, uma pessoa acumula 1 balde, tá? Depois dele desidratado, seco e compostado, é um volume de 1 balde, assim, é muito pouco. Então isso não te atrapalha em nada. Tá? E você pode, logicamente, pensar em soluções. Isso daqui é uma brincadeira. O pessoal aqui em Londres, o que eles fizeram? Ia ter um evento nessa praça. Em vez do pessoal ficar fazendo xixi nas ruas, nos cantos, nas árvores, etc., eles colocaram mictórios com uma bacia aqui e aqui embaixo tem um tambor enterrado que vai captar essa urina e vai permear no solo de maneira a que o solo possa absorver. Então as pessoas poderiam urinar no meio do evento sem precisar fazer no cantinho nem nada. Era uma coisa conceitual, virou logicamente uma diversão para todo mundo. Tá? Então, assim, super tranquilo de se fazer, uma coisa, soluções práticas, soluções simples, soluções sem preconceito, soluções assim que sejam, vamos trabalhar junto, vamos fazer, ó, você está fazendo xixi aí, pô, que legal, você está regando as plantinhas, e essa árvore, não tenha dúvida que ela possa absorver essa urina toda em 1 dia. Tá? Então, assim, não estamos prejudicando a natureza. Agora, se você urina no ambiente onde a sua urina vai ficar exposta, vai ficar fermentando, vai ficar sendo pega pelo sol e vai evaporar aquele cheiro ruim, aí isso é ruim, tá? E aí nós não vamos depender mais de situações dessa. Atibaia não tem uma zona de tratamento de esgoto, né? Tem? Então, isso daqui é um sistema de tratamento de esgoto. Lembra que eu falei para vocês? Cai num filtro primeiro,
Aí esse filtro vai passando aqui, ó, aquele serpente, tá vendo que a gente falou dos rios que vão fazendo assim? Eles também fazem, mas olha a escala que eu preciso ter para tratar um município. Ou seja, se a minha casa não contribuir com esse sistema, com certeza ele vai ter mais força para tratar outras pessoas que moram em centros urbanos de áreas menores e que infelizmente não podem utilizar desse artifício. Então eu acho que é super válido você ser responsável por aquilo que você joga na rede, assim como você cobra a responsabilidade do que você puxa da rede. Tá? Então, acho bem interessante esse conceito. E aí a gente vem com essa questão de, pô, mas e aí? Você falou de tudo isso, você aprendeu tudo isso, você fez tudo isso, e a tua casa? Né? Aí eu fico pensando, o que eu posso fazer na minha casa? O que eu poderia fazer na minha casa? Essas técnicas são coisas assim muito... Assim, tem técnicas diversas, a gente fica brincando, eu quero ter uma galinha, vamos ter uma vaca no quintal? Aí fala, mas o que precisaria ter uma vaca? Os animais são coisas assim que ajudam muito, tá? E aí você tem aqui minhocário, onde você usa minhoca para tratar o seu lixo, ou seja, eu tenho o grande prazer de falar que faz 3 anos em que eu não jogo lixo orgânico na rua, em que o caminhão que pega o meu lixo, por mais que ele vá jogar no aterro sanitário, ele não está jogando nada que vá apodrecer e que vai chamar ratos, e que vai chamar baratas, e que vai proliferar nada. O meu lixo orgânico, eu jogo aqui, ó, nessa caixa. Tá? Eu vou jogando o meu lixo orgânico nessa caixa, e eu demoro 1 ano para preencher essa caixa aqui. Ó. Tá? Sou eu, minha filha, minha esposa, são 3 pessoas comendo. Tá? A gente tem uma alimentação predominantemente vegetariana, então assim, é muita casca, é muito vegetal, é muita sobra. Então eu demoro 1 ano para encher essa caixa. E o que é essa caixa? Ela é um fundinho de 3 centímetros de terra com 1 litro de minhoca que eu vou colocando lixo e aquilo vai aumentando e vai produzindo humus de minhoca. A partir do momento em que essa caixa encheu, ela vem aqui para baixo e essa que estava vazia vem aqui para cima. Ou ela poderia nem estar aqui nesse momento primeiro. E essa torneirinha aqui serve para eu tirar o líquido que escorre desse alimento e que é totalmente inodoro, uma vez que nada apodreceu aí dentro. Tudo foi desidratado, então não há putrefação, não há mau cheiro. Tá? Esse sistema já é vendido comercial, esse aqui fui eu que fiz. E a gente pode se utilizar desse material, depois ele tem aspecto de humus de minhoca. E eu utilizo isso no meu jardim. Então, 1 vez por ano, eu troco as caixas e pego 80 litros de humus de minhoca, jogo na minha horta e continuo plantando as coisinhas que eu tenho lá. Aqui é um galinheiro móvel, ou seja, se eu quero tratar um lugar, eu boto uma galinha aqui, ela carpina tudo, resolve tudo, não estou prejudicando essa galinha, eu estou dando comida para a galinha, eu posso botar ela para comer ali, aí eu tiro ela dali, planto ali, depois eu boto aqui, planto aqui, ou seja, eu uso ela como um trator. Tá? Ela vai carpinando, em 2 dias ela carpina esse terreninho aqui, brincadeira, e esterca tudo para mim, ou seja, eu tenho uma terra com esterco, super tranquilinha. E aqui é o esterco de vaca, um produto que hoje em dia você pode passar e pegar que ninguém quer. Tá? Então dá para usar tudo isso. E aí vamos trabalhar, mas isso é lá no sítio, e na cidade? Na cidade nós temos tetos, isso aqui é Egito, tá? A gente tem tetos e tetos que nós não sabemos o que fazer. Tá? Então, por que a gente não começa a plantar nas coberturas? Existem projetos já para isso, existem pessoas de condomínios que já estão se organizando para isso. Então, eu acho que isso aqui é totalmente urbano, tá? Vocês podem ver, totalmente viável, fazer lajes nos terraços. E isso daqui, com certeza, beneficiaria todos os moradores. Então, cada morador, às vezes tem aquela pessoa que, lógico, tem mais tempo, que pode ir lá, dispor de um tempo, ir lá cuidar e tal. E todo mundo se beneficiaria muito bem. É um prazer para a pessoa que faz, não seria obrigação para ninguém. Logicamente que teria uma pessoa responsável por aquilo, alguém contratado. Mas é um prazer para quem está lá e, com certeza, seria um prazer para quem pudesse receber isso como troca de um esforço. E aí, olha só que bacana, você tem essa casa com grama bonitinha, e aí o cara se encheu o saco de ter grama na frente de casa. E aí ele resolveu pegar e construir esses caixotes, ele resolveu plantar nesses caixotes, e hoje em dia ele tem esse jardim aqui. Beleza, ele não tem mais grama, mas e aí? Ele tem comida, ele continua tendo vegetação, e ele tem um ofício e um hobby agora para fazer. Ou seja, ele não precisa mais cortar grama. O corte de grama dele vai ser simplesmente a colheita dele. Então é um prazer para ele ir lá empurrar carrinho cortando grama, não.
para ele o prazer agora é ir lá buscar um alimento que ele plantou e que ele vai consumir. Tá? E aí, olha só, hoje em dia temos esse tipo de situação, ecovilas. Ecovila aqui é uma coisa muito complicada. Existem assim interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos. Então, falar que tem ecovilas de sucesso ainda é um pouco prematuro. Uma ecovila, para ser sucesso, ela tem anos e anos de formatação, de se sustentar como ecovila. Ela precisa criar moedas de troca, ela precisa ter uma moeda interna, um banco interno. Então, ecovilas é uma coisa ainda muito complicada e prematura aqui para a gente. Apesar de muitas ecovilas por aí, todo mundo vendeu o peixe da ecovila. Para você viver num sistema assim, harmonioso, onde todo mundo se respeite, todo mundo faça e tenha a mesma intenção, ainda está um pouco prematuro, porém é possível. Tá? E aí é o que eu estava falando para vocês, e a tua casa, né? E a minha casa? A minha casa está aí, ó. É um sonho, são nuvens, eu estou pensando, eu tenho essa bagagem toda nas minhas costas, eu tenho todo esse conhecimento para aplicar. Mas e aí, eu posso fazer tudo isso? É economicamente viável para mim sair fazendo tudo isso? E aí eu comecei no projeto da casa a fazer, bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar a minha casa ideal. Então estou eu aqui, tenho minha concepção de família, tenho o meu programa, tenho o que eu preciso, o que eu não preciso. E aí eu comecei a fazer. E aí parti para esse projeto. Então agora eu vou mostrar para vocês o que está sendo executado aqui em Atibaia. Eu tenho um ano de escolha de terreno, construção e etc. E o que eu pretendo chegar é uma casa assim. Aí você vai falar, pô, mas e aquela casa de cúpula? E aquela casa com terra para quanto é lado? E aquela casa que não usa cimento? O que eu quero que vocês entendam agora, gente, é que existe um bom senso nessa história toda. Eu mostrei para vocês situações onde aquelas pessoas conseguiram desenvolver aquilo e que muitas vezes vocês possam não conseguir desenvolver com excelência, assim, 100%. Mas o que vocês conseguirem é totalmente válido, ou seja, lutem para isso. Então, o que eu fiz nessa casa? Eu tenho tetos verdes aqui, eu tenho aproveitamento de material de lixo, eu tenho paredes todas em terra, e aí eu estou tentando ver se eu vou viabilizar estruturas metálicas, estruturas em concreto, estrutura em madeira, ou seja, ainda para mim realmente é um mistério. Eu fiz o projeto de uma forma que eu possa adaptar isso na hora que me for conveniente ou que eu achar viável, mas eu ainda tenho esse projeto, ele está sendo constantemente modificado com a obra. Eu não sei se aqui vai ser teto verde, se aqui vai continuar em telha, eu ainda tenho milhares de questões que eu estou resolvendo ao longo do processo. E o primordial para mim, que vocês vão ver futuramente, eu estou capacitando uma equipe de mão de obra que saiba trabalhar com terra, que saiba trabalhar com materiais naturais. Tá? E aí, então, esse é um projeto da casa, né? Eu tenho aqui a parte de caixa d'água, etc. Tem todos os quartos aqui, tem a cobertura de vidro aqui para insolação natural. Tá? Tem, o meu terreno ele é acidentado, ele tem 2 metros daqui, tá? Ele cai daqui para cá 2 metros e daqui para o fundo 1 metro. Então, eu tinha, lógico, que um desafio de mexer o mínimo que eu pudesse no terreno, não criar grandes terrasplanagens, fazer uma coisa mais concentrada. Graças a Deus eu escolhi um terreno que já não tinha árvores, ou seja, não precisei ficar com a consciência pesada em cortar árvores, tá? E esse é o aspecto interno da casa, ou seja, então, assim, eu estou trabalhando aqui com estruturas que podem ser em madeira, em metálica ou concreto. As paredes estruturais da casa vão ser sim em terra. Os pilares de concreto são apenas 4 pilares para suportar a caixa d'água. Eu preferi não brincar, eu poderia fazer uma parede de 50 centímetros de terra e apoiar minha caixa d'água em cima. Mas, logicamente, que eu vou perder espaço na casa. Então, eu preferi utilizar do concreto, mas eu estou utilizando o concreto daquilo que ele é em excelência. Essa laje é feita em concreto e ela está sendo feita na obra, esses arcos aqui. Então, agora eu vou mostrar as técnicas um pouco e contar um pouco do processo construtivo da casa. Eu encontrei o terreno assim. Tá? Esse é o terreno. Ele começa aqui nessa árvorezinha, desce aqui 2 metros e vai até o fundo lá. E isso aqui é uma moita de bambu. A hora que eu vi essa moita de bambu, eu falei, esse terreno é meu. Quanto é? Com graça de Deus, era um preço totalmente acessível. Hoje em dia, Atibaia tem crescido muito, ou seja, esse terreno já vale 100 mil a mais do que eu comprei há 1 ano atrás. Foi uma coisa absurda, eu estou super feliz, mas não pretendo vender a casa. E então, assim, eu cheguei, contratei um jardineiro
Então, em vez de eu chegar, contratar uma empresa de terraplanagem e falar, passa a máquina no terreno inteiro, eu quero tudo limpo, eu contratei um jardineiro, vamos lá cortar o bambu, vamos cortar a moita, vamos cortar o mato? Vamos. E aí a gente começou, aqui ó, cortando o mato, e eu só olhando para a moita de bambu e falando, uma hora vai chegar em você, porque era realmente muito grande. Então a gente terminou e passou 6 meses, o mato estava assim de novo. E aí eu voltei lá com outro pessoal só para mexer na moita, uma vez que eu já sabia como era o terreno, eu já tinha feito o projeto, porque até o momento eu não tinha feito o projeto. Então eu precisei mapear o terreno para aí sim fazer o projeto. Aí eu ia lá às 6 horas da tarde e falava, bom, o sol vem daqui para cá, bom, aí vai meio-dia, falava, bom, o sol agora está aqui, aí vai não sei o quê. Ia fazendo esses estudos para viabilizar a casa, para fazer um projeto sim eficiente, tá? Essa caçamba de entulho fui eu que mandei jogar. Ou seja, eu comecei já a ver placas de concreto, onde eu falei, pô, isso aqui eu posso fazer a garagem da minha casa, eu posso usar isso como um piso. Aí o caminhão tá passando, pode jogar ali? Ah, posso. Ah, me dá 10 conto aí. Aí você dá um dinheiro pro cara, o cara joga o material para você e tá tudo em ordem, tá tudo funcionando. Olha o tamanho dos bambus. Tá? Então aqui tá o rapaz cortando os bambus. Quando eu cheguei até a moita, eu descobri que tinham tacado fogo na moita há anos atrás, provavelmente, que ela estava totalmente carbonizada, preta, com os bambus todos torcidos e quebrados. E eu achei que eu poderia usar esses bambus na construção da casa, estruturalmente, né? Mas aí vou usar de outra forma. E aí limpei, ó, comecei a limpar os bambus, tá vendo aqui? Já fiz um murinho com o bambu para marcar o território, arrumei os bambus aqui todos bonitinhos. E ainda tem muitos galhos aqui. O bambu ele só tem folha na parte alta e quando fininho na parte baixa. Então a minha missão era tirar os bambus fininhos. E eu comecei a limpar a moita e a moita começou a se mostrar, a aparecer. E eu queria essa moita como um elemento de paisagismo no terreno. Então foi deixado, ó, aqui já está o muro construído e foi deixado essa parte da moita. Lembra daquela moita gigantesca que ficava aqui? Foi deixado só e todo o bambu que saiu daqui, logicamente que eu vou aproveitar na casa para fazer a trama do pau a pique, ou da taipa de mão. E aí essa madeirada toda foi um cara que terminou a obra dele e falou, ó, limpa meu terreno, eu não quero essa madeira, queima, faz o que você quiser. Eu falei, tá bom. O cara vai, ele paga o frete para levar embora e o cara descarrega aqui, em vez de descarregar em qualquer entulhão, qualquer lugar. Aí eu passo um sábado, o Bacarinho me deu uma mão forte ali, e eu organizei isso aqui, ou seja, eu fiz um estoque de madeira. Aí você fala, pô, mas é tanta pedaceira, madeirinha de 1 metro, madeirinha... Exatamente, só que quando o pedreiro te pede uma tábua de 3 metros e a parede tem 3,20, ele vai pegar outra tábua de 3 metros e vai cortar 20 centímetros dela. E aí ele te liga e fala, pô, eu preciso de mais uma tábua de 3 metros. Então eu falei, ó, se vocês forem cortar madeira, eu tenho madeira de 1 metro, 1,5 metro, 1,20 metro, 50 centímetros, 30, 40, de 30, de 20, vocês pegam daqui. O que eu comprar, só vamos usar a tábua inteira. E aí o que eu fiz? Resolvi usar as madeiras para fazer toda a parte da casa. Então aqui a gente estava gabaritando a casa, tá vendo aqui as madeiras tudo destruída? Isso aqui é tudo madeira de obra, esses pontaletes aqui, ó, todos vieram de caçamba de não quero mais, de pessoas jogando no lixo, tá? Esses painéis aqui eu já estava produzindo, eu na obra, eu ia lá todo sábado, produzia um painelzinho, produzia outro, isso vai ser a laje da casa futuramente. Fiz, logicamente, isso aqui na terraplanagem, a máquina veio, me ajudou a requadrar. Esse terreno ele caía daqui, ó, e vinha até aqui. O que eu fiz? Eu cortei aqui, joguei a terra para cima e fiz o platô da casa aqui. E aqui embaixo eu descobri que eu ganhei um grande salão. E aí eu precisaria usar esse salão, vai ser o quarto da bagunça. Aí eu resolvi fazer alguma coisa. E aí logicamente, eu vi que o vizinho, a casa do vizinho está logo aqui. E conforme eu ia chegando perto dele, ele ia subindo o muro. E aí na hora que eu falei para ele que eu ia aterrar o terreno nessa altura aqui, ó, e que eu ia estar com o meu terreno no nível do muro dele, ele resolveu subir o muro dele mais 2 metros. Então eu falei, nossa, eu vou ter um muro de 4 metros na lateral da minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha casa o máximo para cima que eu puder. Em vez de pedir para os pedreiros cavarem o terreno, fazer toda aquela logística dos baldrames, eu resolvi comprar as tábuas. Comprei as tábuas das mais baratas, que são de pinos, isso foi escolha minha, para fazer essa caixaria do baldrame. E aí o pedreiro me deu a dica, ele falou, ó, compre prego de 2 cabeças. Eu falei, mas para quê? Ele falou, porque depois eu tiro todos os pregos e todas as tábuas
e você não precisa comprar mais e eu não estrago as suas tábuas. Aí eu falei, pô, boa ideia. Então, ou seja, essas madeiras foram totalmente reaproveitadas. Elas vão ser agora fatiadas e utilizadas na estrutura do pau a pique da casa. Então eu comprei uma vez madeira, o cara não gastou tempo para ficar cavando, para ficar fazendo sujeirada. Ou seja, quando você cava um baldrame, você perde um pouco de concreto, porque o cara cava mais largo, mais fundo, mais isso, mais aquilo. E eu aqui tinha o meu baldrame todo certinho. E aí, isso daqui foi depois, lógico, concretou, tem essa parte toda que está aérea, aqui embaixo vai ser o salãozão da bagunça. Ali está o bambu, aqui estão minhas madeiras, aqui já as madeiras já foram tiradas, tá? Então estão todas estocadas aqui. E eu sigo, foi feita a ferragem, estrutura de concreto, veio a máquina, furou 5 metros para baixo, foi feito convencional. Eu falei que eu não queria ter dor de cabeça, então até a estrutura convencional, dali para cima eu me viro com a terra. Essa é a questão da laje que eu estava comentando com vocês. Eu fiz essa forma, meu sogro me ajudou e fez essa forma aqui, que chama cascagem, é uma técnica que eu aprendi lá no Tibá. Eu moldo ela com cimento e um pouco de ferro, vai um ferrinho aqui na ponta e um ferrinho aqui. O ferrinho do mais barato que tem, custa R$6 uma barra de 12 metros desse ferro. Vai daqui a aqui. Esse painel tem 3,5 de comprimento, ou seja, eu preciso ter uma viga de um lado, uma viga do outro para apoiar eles em cima. Tá? E aí eu estou aqui, capacitando mão de obra. Aí vocês vão falar, pô, puta sujeirada, o que é isso aqui? Isso aqui é saco de cebola. Eu passo nos mercados e vou perguntando, você tem saco de cebola, velho? O cara vem com 10 sacos assim e fala para mim, sabe aquele saco que depois vira saco de lenha, que o pessoal usa? Eu faço um sanduíche de cimento com esse saco no meio. Boto uma camada de cimento, esse saco e outra camada de cimento. Tá? Isso fica no final com 1,5 centímetro de espessura, e aí ele vai abrindo nas pontas, fica um pouquinho mais grossa, mas é um consumo baixíssimo de cimento e está sendo produzido na obra. Então, assim, eu estou pagando, logicamente, extra para ele produzir isso. Ou seja, é a questão da socialmente justa. Eu poderia chegar num cara que tem uma empresa e que o cara me vende uma viga de aquelas lajinhas pré-moldadas, onde ele utiliza forno para queimar o bloco cerâmico, ou então totalmente material químico para fazer isopor, que vai entre as lajes. Aquela veguinha de concreto que vai na laje tem muito mais ferro do que eu uso aqui, ou seja, um gasto de ferro desnecessário. E o gasto de concreto para eu concretar a laje depois que eu terminar é 20 a 25% mais baixo do que se eu fizer com uma laje comum. Então eu estou economizando lá na frente. Aí fala, pô, mas essa daí, quanto você está gastando? Eu estou gastando R$70 o metro quadrado. Fala, pô, mas a outra eu pago R$30 o metro quadrado. Então você está perdendo dinheiro. Só que essa viga, essa laje aqui, ela fica assim acabada. Ou seja, eu não preciso de forro de gesso, eu não preciso chapiscar, eu não preciso requadrar, eu não preciso nada, é só pintar. Então aí eu tenho uma economia lá na frente. O pedreiro já me desconta R$15 o metro quadrado, porque ele não precisa requadrar a laje. O cara do forro de gesso já me desconta R$70 o metro quadrado, porque ele não tem que pôr o gesso. E aí eu já estou com essa laje quase de graça, uma vez que eu não precisei nada. Foi só pintar, tá? Ela já fica assim, acabada. E a minha casa com certeza vai ficar muito mais bonitinha com esse detalhe no teto, tá? E aí essa foi a conta que eu fiz aqui entre uma laje tradicional e uma laje de cascagem, que é essa laje que eu fiz. Para vocês terem uma ideia da questão da construção justa, né? O total da laje aqui sairia R$32 o metro quadrado, enquanto do cascagem sai R$28,50 o metro quadrado. Já é uma certa economia ali na... Isso eu não estou colocando, lógico, preços, né, da mão de obra em si. Mas aqui é o da mão de obra global, né, do cara que tem que vender o gesso, essas coisas não estou colocando. Isso aqui é puramente o painelzinho sendo feito. Então aqui a mão de obra, quando você contrata uma laje tradicional, é 0, porque você contratou uma empresa. E o custo do material é 32, porque você vai lá, compra uma empresa, ela te faz isso. Na hora que eu produzo na obra, eu vou gastar R$8,50 por metro quadrado e vou gastar 20 de material. Ou seja, eu já estou colocando dinheiro por metro quadrado para a minha mão de obra. Eu já estou financiando aquela família, estou ajudando aquela família. Lógico que o cara tem que trabalhar, não estou fazendo isso de graça, ele está trabalhando e está ganhando. Porém, eu estou usando meu dinheiro mais em pessoas do que em materiais. Tá? E aqui, areia, ferro, cimento, isso tudo é normal. E a concretagem aqui é igual. Tá? Isso colocando para uma laje H12, se for para uma H8, isso daí já aumenta um pouquinho.
E aí eu tenho aqui, para 100 metros quadrados de laje, eu gastei R$ 3.200 de material e R$ 2.500 de concretagem. Se eu for para a minha laje aqui, eu estou gastando R$ 2.850 de material e R$ 1.750 de concreto. Ou seja, eu tive uma economia grande aqui, de R$ 1.100. Mas agora, enquanto eu estou pagando o cara para fazer, isso parece que não tem economia nenhuma. Tá? E aí estou eu, numa outra atividade que eu fiz, juntando pneus pelas borracharias e saindo coletando tudo e fazendo, o que todo mundo me acha doido, eu passo nas borracharias, tem pneu? Tem, putz, tive até a contribuição, o Marcos me deu 4 belos pneus ali, grandões, e a gente vai fazer o que com esses pneus? Você é louco, estou jogando esses pneus lá no meu terreno, e eu estou levantando esses 2 metros de desnível que eu tenho aqui com um pneu. Então, aí fala assim, mas dá muito mais trabalho do que o cara vir fazer isso aqui de bloco. O meu pedreiro falava, dá muito trabalho fazer isso, como é que eu vou fazer isso tudo? Eu falei, você pode começar a fazer? Faz um dia, faz 2, depois você vê. Os caras em 15 dias de trabalho terminaram. Ainda não terminaram, mas vão terminar e eles estão há 1 semana e pouquinho fazendo só. Eles foram, é que assim, vai trabalhar um dia, depois trabalha outra, mas se somar, ele em 1 semana e meia, pegando firme, ele terminava. E 1 semana e meia, ele nem cavaria a estrutura para fazer o bloco de arrimo, de estrutura convencional. Tá? Então, assim, é uma coisa que realmente fica não um preconceito, mas uma ignorância em si, porque o pedreiro virou para mim e falou assim, eu não vou fazer sua casa. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu não sei fazer. Eu falei, tá, eu entendo que você não sabe fazer. Aí ele falou, eu vou fazer, o negócio vai ficar ruim, você vai mandar eu desfazer, vai brigar comigo, e aí? Eu falei, não, eu sei que você não sabe fazer, você só tem que prometer para mim que você vai fazer o que eu pedi para você fazer. Tirando isso, eu assumo o risco, eu vou estar aqui com você, a gente vai fazer isso junto, eu te dou a confiança que a gente vai fazer. Aí o cara, não, mas não vou fazer. Aí eu falei, a minha estrutura, a fundação é de concreto, você faz só a estrutura então? O cara falou, faço, só a fundação eu faço. Aí fechei um preço com ele só na fundação. Aí o cara falou, não, eu vou fazer. Aí tá bom. Aí ele foi embora, voltou, passou 1 semana, eu cheguei para ele, e aí, vamos começar? Vamos. Aí ele começou a fazer a estrutura. Isso porque ele estava fazendo a obra do lado, então ele me via chegar lá, fazer aqueles painelzinhos, ficava só olhando, e esse doido aí, fazendo os negócios dele, mas estava indo assim. Aí um belo dia, ele chegou para mim e falou, Michel, quanto que você vai me pagar para eu fazer a sua casa? Aí eu falei, quanto que você me cobra para fazer a minha casa? Aí ele falou, eu não sei dar preço, porque eu nunca fiz isso. Aí eu falei, mas se fosse de bloco, quanto que você cobraria? Ele falou, eu cobro X reais o metro quadrado. Eu falei, então eu me disponho a te pagar X reais o metro quadrado. E se a gente vê que teve algum ajuste aí no meio, a gente se senta e conversa, pode ser? Ah, pode ser. Mas eu falei, mas e aí que você decidiu fazer minha casa? Ele falou, eu fui conversar com meu pai. Aí meu pai virou, disse que já fez casa de barro, que é um negócio legal, que eu devia aprender, e falou para eu aprender mais isso, que daqui a pouco eu vou ter que saber fazer isso, porque é o futuro. Aí eu falei, então tá bom, teu pai estava certo, vamos fazer comigo. Chamei toda a equipe dos pedreiros, levei eles em casa, botei eles para assistir umas fotos, uns vídeos dessas. O pessoal saiu tudo dando risada, tudo meio assim confuso, mas vamos. E hoje eles realmente abraçaram a ideia, estão tocando para frente. Cada etapa que a gente muda, por exemplo, ele começar a produzir esses painéis, eu precisei esperar 1 mês, até ele tomar coragem, até ele se programar, até ele ir. Para ele começar o pneu, eu também precisei esperar 1 mês, porque aí ele falava, não, mas esse pneu, mas e o preço, mas não sei o quê. Também estou pagando por fora para ele o pneu, como se fosse um muro de arrimo. Tá? Então tudo está sendo feito assim, fluindo de acordo com o que precisa para que essa casa seja construída. Lógico que tem pessoas que não podem esperar e que precisam seguir isso numa tocada só, mas a partir do momento em que essa mão de obra existir, você com certeza vai estar respaldado por isso que hoje não está. Tá? Então aí estão os pneus, esses pneus são preenchidos de terra. Eu utilizo sacos de cimento velho embaixo do pneu, porque como o pneu é redondo, quando você junta 2 redondos e põe um no meio, sobra um buraquinho ali no meio. Então eu boto esse saco de cimento velho, ou seja, eu saio nas obras de Maristela inteiro, pegando sacos de cimento velho, que o pessoal muitas vezes queima. Quando eu comecei a pegar, eu descobri que eles queimam. Eu falei, não, para de queimar, eu passo toda semana e pego. Então eu estou fazendo esse trabalho também. E aí essa terra é colocada aqui apiloada.
E aí assim está saindo, aquele muro de pneu lá embaixo, ou seja, minha casa é tudo aqui em cima, né? Aqui embaixo, o quarto eu vou ter que aterrar tudo, em vez de fazer um muro de concreto aqui, eu resolvi fazer um muro de pneu. Aí está o pedreiro já fazendo, e aí eu falava, você vai fazer uns 50 no dia. Que 50, eu faço 60. Eu falei, então vai lá fazer. Aí a gente fica brincando assim e a coisa está fluindo bem. A gente está indo de sábado, aí ele falou, você pode ir no sábado? Ele está marcando de sábado comigo porque ele quer que eu esteja lá. Eu já senti isso também. Então, sempre que a gente vai começar alguma coisa, ele fala, eu só posso ir no sábado. Aí é porque ele quer que eu esteja lá. E a gente está indo e está fazendo. E aí eu fiz atividade, até mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia, convidando para fazer o mutirão de pneu, que eu ia fazer, ia passar o conhecimento, ensinar. Eu dou aulas e faço workshops assim, práticos também. E aí estava aqui, todo o pessoal da mão de obra, tudo feliz. Tinha um amigo meu, uma amiga minha, eu aqui com o marretão, a gente fazendo graça. Foi um sábado super divertido, consegui produzir essas 3 fiadas aqui, foi no primeiro dia que a gente começou. Hoje já está quase terminando, né? Você vê essa foto aqui, já subiu mais uma. Hoje eu fui lá, eles já estão quase chegando aqui na altura. Mas assim, depois desse dia aqui, trabalharam mais 3 dias. Então não é que estão há 20 dias fazendo e não saíram do lugar. Tá? E aí um muro, um cálculo básico igual aquele sobre o muro de pneu, a gente vê aqui, muro de arrimo tradicional, R$200 o metro quadrado. Isso é uma estimativa baixa, tá? O muro de arrimo pode sair até R$300 o metro quadrado. Então, R$200 o metro quadrado. Mão de obra, o cara te cobra R$50 a mão de obra, pedreiros e serventes. Aí você vai usar 150, lógico, se aqui é 50, sobra R$150 de material. Pedra, areia, cimento, ferro, tábua, prego, arame, tudo que você precisa comprar. Aí, ou seja, para 33,60 metros quadrados, que é aquele espaço que eu tenho ali, eu gastaria R$5.040 para fazer um muro tradicional. O meu muro de arrimo aqui de pneu, eu estou gastando R$105 o metro quadrado. Por quê? Porque eu estou pagando R$60 o metro quadrado de mão de obra. E o material está me saindo a R$45 o metro quadrado. E aí eu só estou utilizando serventes. Ou seja, o que acontece? Um servente custa quase a metade de um pedreiro. Então eu virei para o meu empreiteiro e falei, não tem ninguém lá perto do teu bairro que está precisando de trabalho? Ah, mas o pedreiro precisa ser de confiança. Eu falei, não, chama qualquer um, chama jardineiro, chama servente, chama quem você quiser. Pega um cara que esteja desempregado e contrata ele para vir fazer o muro de pneu. Ou seja, você vai pegar um cara que não tem assim, conhecimento específico nenhum e vai dar um ofício para esse cara. Ou seja, você vai sustentar, alimentar essa família também. Então, mais uma vez, é uma técnica socialmente justa. Né? Culturalmente rica não, mas o momento que a gente está vivendo agora no meio de um centro urbano cheio de lixo, virou nossa realidade. Então a gente pode até dizer que é culturalmente rico. Tá? E aí eu tenho aqui material R$45 o metro quadrado. Ou seja, e eu vou usar o quê? Pneu, terra, saco de cimento e cal. Só estou usando lixo e terra. Tá? Então o que eu posso resumir disso? Que 36 vai me sair 3.528, onde eu estou pagando R$10 a mais por metro quadrado para mão de obra. Tá? Então, ou seja, estou pagando mais pessoas, menos material e estou economizando no meu bolso. Então essa é uma técnica muito inteligente, apesar de ser bem trabalhosa, mas é inteligente. E aí eu me deparo em Atibaia com essa situação. Isso aqui é o lixão de Atibaia. A sua caçamba da sua obra vem para cá, ela é jogada aí. E aí Atibaia já tem um sistema de reciclagem muito bacana, onde o cara simplesmente filtra, pega todo esse entulho, passa numa máquina, algum entulho volta para a prefeitura para fazer pavimentação, e o que não serve para a prefeitura é essa terra aqui, Quando eu fui lá, eu não acreditei. É uma terrinha perfeita, com pedras assim miúdas, ou seja, são elementos estruturais bons. E eu já fechei com o cara que eu vou levar essa montanha quase inteira para casa. Porque eu vou aterrar todo aquele pedaço, eu vou fazer tudo aquilo. Então, e o cara me cobra R$30 um caminhão. Se eu for comprar terra boa para aterro, o cara vai me cobrar de R$150 a R$200 o caminhão. Então, assim, é um pouco de realmente correr atrás, saber o que o município também pode proporcionar. E é uma economia que vai ser lá no fim muito grande para mim. Pedir para a marmoraria, o pessoal das caçambas, estou jogando resto de caçamba de mármore lá em casa. Vou ter meu enchimento de base com mármores e granitos. Sou chique pra caramba. Não sou...
Ou seja, toda a drenagem do terreno aqui no muro vai ser com cacos de mármore e granito, que eu estou pegando da marmoraria. O cara me cobra R$30 em 3 metros cúbicos, que é uma caçamba. Tá? Então, assim... Oi? Poderiam pagar para mim, mas ainda não... Todo mundo quer ganhar um pouquinho. Mas tá bom, tá fluindo, vai bem. Eu ia pagar R$150 no caminhão de terra, o caminhão dá 2 dessa, então beleza, eu estou pagando aí como se fosse R$60 o caminhão. Então tá bom para mim também. Tá? Então, sem contar que a hora que eu encher esses quadrados aqui, ó, com esse entulho aqui, que não é um entulho de concreto, não é um entulho que futuramente vai apodrecer e vai descer o contrapiso, são pedras, são granitos, né? São coisas que são muito fortes. Eu tenho um material totalmente térmico aí também. Eu vou ter um certo colchão de ar ali que é térmico, onde a umidade não vai subir. Tá? Então, é mais uma vantagem aí para mim. Porém, vou confessar para vocês que eu não vou fazer mais, porque os pedreiros ficaram meio loucos em ter que carregar isso aqui, porque você não consegue com pá, você não consegue com enxada, você não consegue com nada, porque são pedaços grandes assim. Então, ficou meio... Se o caminhão pudesse entrar na obra e despejar no lugar e ele só espalhar é uma coisa, mas ele ter que levar daqui para 10 metros para lá é muita encheção. Então, eu vou fazer com a terra e pronto, tá? Então, logicamente, eu poderia muito bem falar, não, você vai fazer com isso e dane-se, eu te contratei, você faz e acabou. Mas não faz parte da técnica de socialmente justo. Tá? E aí tá, hoje em dia a casa está assim, essa é a última foto que a gente pode ver, aqui embaixo já está rolando o muro de pneu, eu não vejo a hora de aterrar todos esses níveis aqui, começar a tocar a casa para cima, e aí entender vocês o quê? Que não é porque a gente não tem altas tecnologias, não é porque a gente não tem poder aquisitivo, ou não é porque a gente não pode financiar coisas milionárias que a gente não pode se divertir. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Obrigado, gente. Quer o microfone? Alô? Alô? Ô, Michel, oi. O tradicional forno caipira, qual é a técnica usada? A taipa? Ou é o bloco de barro? Eu já vi 2 fornos. Eu vi um que o cara simplesmente ele faz um bloco de terra, tá. E aí ele vai deixando os espaços certinhos, e o mais tradicional é feito com blocos mesmo. Bloco, mas né? São blocos cerâmicos. Bloco cerâmico. Bloco cerâmico, Porque também são blocos que já foram queimados antes num forno. Para aguentar a temperatura, né? Exato. Tá, então a casa de terra... Mas você poderia fazer ele com terra pura e pronto. Tá. Ele vai, na verdade, você vai fazer ao longo do tempo que o cara fez lá na olaria. É isso. Então tá bom, é isso. É isso. Eu tô vendo que eu enchi a sala de terra. Falando de terra. Eu tenho muitas. O Michel sabe que eu também estou fazendo uma casa sustentável e todas as dificuldades que ele está enfrentando, eu também tive dificuldades para fazer o muro de arrimo de pneu, tanto que eu não fiz porque eu não consegui mão de obra e não consegui um engenheiro que assinasse essa estrutura de pneu. Ficaram com medo, receosos, e também porque eu tinha umas árvores no terreno e o que eu queria manter essas árvores, então, em vez do pneu, eu usei o concreto mesmo, né? Mas a minha dúvida isso para a prefeitura, para conseguir depois o habite, por exemplo, essa técnica é aprovada? Tem algum impeditivo? Na verdade, a hora que ele chegar lá para ver a minha casa, ele não vai mais ver pneu. Ele não vai saber o que está acontecendo lá. O meu projeto foi aprovado na prefeitura. No memorial descritivo eu coloquei que ia ser uma estrutura mista de madeira e barro. E foi aprovado numa boa.
Então, assim, lógico que os meandros do que eu vou fazer nesse meio do caminho, muitas vezes para a prefeitura pode parecer um absurdo. Mas a hora em que ela vê a casa pronta e eu sou o responsável técnico pela obra, eu, o autor do projeto, então está tudo nas minhas costas. Né? Eu poderia arcar com qualquer responsabilidade disso. Tá? Inclusive, tem o Claudinei do SAAI, tá por aqui. Eu só conheço ele por e-mail. Ele que está me ajudando nessa questão das caçambas. Eu ligo para ele e falo, Claudinei, eu vi uma caçamba de mármore e granito. O cara falou, manda o CTR para mim só. Aí eu vou lá na empresa, eles geram esse CTR, que é um papelzinho. Ou seja, eu estou tendo aberturas na prefeitura e nos órgãos municipais para fazer essas minhas loucuras. Tá? E, inclusive o pneu, eu convidei ele para fazer os negócios do pneu, ele viu as fotos, ou seja, ele sabe que eu estou jogando pneus no meu terreno, que eu estou aterrando esses pneus e ninguém nunca me falou nada. Uhum. Se pode ou não, né? Não, e eu nesse meio do pneu descobri que existe um cara ali pro observatório que está fazendo um grande aterro com pneus. Porque eu ia pegar, eu falei, o cara já levou. Eu falei, pô, mas quem é esse cara? Aí eu descobri que tem mais um doidão por aí pegando pneu e fazendo casa. A nossa autora também ainda não terminou. Então eu ainda quero usar pneu ainda também. Tá bom. E a outra coisa é que assim, sabe a parte de concreto? Eu pensei em não passar massa polida, passar o chapisco e depois a massa polida, né? Eu pensei em revestir com adobe também. Dá para fazer isso? Dá para revestir adobe no concreto? Para fazer o acabamento, sabe? Não, mas o adobe é o bloco. Não, no caso a taipa, né? A massa de barra. Um revestimento de terra, é isso que você quer? Dá, só que eu vou ter que adicionar cimento nesse revestimento. Porque ele vai ter que grudar com o teu cimento. Se você tivesse terra, ele grudaria terra com terra, não tem problema. Como você tem o cimento não absorve muita água, ele vai jogar a tua terra para fora. Então você vai precisar botar cimento até o fim agora. Tá? Imagina. Você estudou, não vale. Não vai mais. Pega esse aqui. Bom, Michel, eu tenho curiosidade de saber como que vai ser a questão do tratamento de esgoto cinza, negro, da sua casa. Tá, da minha casa eu estou prevendo o seguinte, aqueles tetos verdes vão captar a água, primeiro, e para otimizar o meu sistema, eu tenho aquela torre da caixa d'água, onde eu tenho uma caixa d'água limpa, que eu vou pegar água direto da SAI, e lá vai ter uma caixa d'água de 1000 litros, pequenininha, só para distribuição. Lá embaixo, nessa quarto da bagunça que eu falei, eu quero colocar um reservatório de 5.000 litros. Esse reservatório vai estar responsável por captar a água da chuva dos telhados, vou juntar com toda a água de drenagem, por exemplo, que eu tiver do filtro de águas cinzas, ou seja, eu vou ter meu chuveiro, pia, etc., vai jogar para um filtro. Esse filtro vai tratar e vai jogar nesse reservatório. E esse reservatório eu vou misturar todas as águas para que eu consiga captar e não ter várias bombas e vários sistemas independentes. E essa água vai estar sendo constantemente usada para irrigação e para o reuso nas bacias. Então, por isso que eu vou jogar para lá em cima. E aí, conforme eu estou usando essa água todo santo dia, ela não fica parada. Então, eu não tenho problema de criar uma água doente ali. Eu estou consumindo essa água o tempo todo. E aí, das bacias, logicamente, vai para aquela zona de bananeiras e vai ser consumida pela bananeira e evaporada. Então, o meu ciclo eu vou fechar dessa forma. Você não precisa de um espaço muito grande para aquelas bananeiras. No caso, como são 3 pessoas, um espaço de 3 eu estou metros fazendo para quadrados. 5 pessoas, prevendo que, logicamente, a gente receba visitas e etc. Então, o meu espaço ele tem 1 metro de largura, 2 de profundidade, que é o dobro do que precisa, e aí eu estou fazendo mesmo assim 5 metros de comprimento, ou seja, eu vou botar na lateral do terreno. A minha lateral, como eu tenho aquele desnível de 2 metros, eu já vou fazer o meu canteiro de bananeira lá. Ou seja, você vai andar no meio das bananeiras, mas embaixo você está andando em cima da fossa. Estou prevendo assim. Logicamente, conforme eu vou evoluindo, eu falo, esse filtro é melhor aqui, é melhor ali, mas tá rolando. Estou pensando assim.
Ô Michel, quando você estava explicando, acho que é sistema de esgoto, né, fossa biodigestora, e aí você falou da água que vem do chuveiro, da pia. Como fica a parte da filtração de shampoo, de sabonete, detergente? Como que isso é filtrado? Tanto ou pela planta, ou por todo o sistema que é criado. Como que se dá isso? Não, isso acontece de uma forma assim mágica, porque o que acontece? A planta, principalmente a bananeira, ela absorve muito potássio, que é uma das coisas que geralmente quando fala em banana, fala em potássio. Então ela absorve também esse potássio, por isso ela é rica em potássio. E no resíduo do sabão, o resíduo final do sabão, depois que as moléculas foram quebradas e digeridas ali pela terra e pelas bactérias, você gera potássio. Então você tem, na verdade, nutriente para uma bananeira ou para plantas que gostem de potássio. Tá? Então essas moléculas, elas são quebradas por bactérias dentro do sistema. Não é que eu tenho mais shampoo. Eu tenho agora moléculas de gordura, resto de pele e sabão. E aí o que acontece? Vai da consciência de quem usa não utilizar sabão que agrida também muito forte. Então eu prefiro usar um sabão de coco, eu prefiro usar um sabão de glicerina, eu prefiro usar esse tipo de coisa do que produtos químicos para tomar banho. Ou seja, eu estou jogando menos químico em mim. Já começa por aí uma coisa que o pessoal... Hoje em dia as pessoas não se ligam tanto nisso, mas as mulheres vão fazer chapinha e enfiam formol na cabeça. Entendeu? Então, você vai tomar banho com produtos que alisam, que tratam o cabelo, que não sei o quê, você está tratando química na sua cabeça, e a sua pele com certeza está absorvendo isso. As mulheres passam filtro solar, passam cremes, etc. É tudo produto químico que a tua pele está absorvendo. E o teu corpo tem que lutar diariamente para resolver isso. Então, faz parte do método de vida de quem usa e se utiliza da bioconstrução e da ecologia como um todo, também financiar produtos ecológicos. E aí você não está agredindo o meio ambiente. Então, se você for em Sousas, tem o Ecomercado, Aves Rara. Ele tem uma gama de produtos, desde cabeleireiro até produtos de limpeza, com zero químico. Tá? E produtos assim de empresas, não são artesanais. Então, tem opção. É só realmente você seguir para essa linha. Tá? Bom, eu tenho mais perguntas ainda. Assim, não sei, você conhece exemplos de conjuntos habitacionais aqui no Brasil que seguem essa linha pela qual a sua apresentação foi montada? E se existir algum conjunto habitacional, como que é a receptividade das pessoas? Porque assim, eu penso conjunto habitacional é conjunto no estilo CDHU, só que com essas técnicas sustentáveis. E qual que é a receptividade das pessoas? Porque às vezes ela pode morar num barraco, né, na pior maneira possível numa favela, mas qual que é porque existe uma barreira ainda, né, cultural e tudo mais, para se utilizar essas formas, né, de construção. Você conhece algum exemplo que você possa explicar? E até mesmo questão de custo, que você passou mais ou menos o custo aí, como que está sendo da sua construção, que é né? Mas de um conjunto, existe um estudo relacionado a isso? Não, o que eu posso te passar de experiência minha, eu conheço o pessoal que tem um projeto que chama Um Teto para Meu País, que eles pegam pessoas que são pessoas de catástrofe natural, pessoas que desbarrancaram, perderam a casa, etc., e constroem casas de madeira pré-fabricada em um dia para o cara. Vai um grupo, estudantes, ativistas, etc., e eles fazem uma casa de madeira pré-fabricada em um dia. Mas não é bem por aí, a tua pergunta não é bem por aí, porque o resultado final da casa é uma casa meio deprimente, sabe? Assim, tipo, vive parece uma casinha de cachorro para uma família onde não tem nada, é só piso e teto e acabou, e parede. Ou seja, o que tem se feito hoje para a população é esse tipo de coisa. O que eu vi de coisas boas é, por exemplo, aquele Instituto IPEC que fica em Brasília.
ele tem lutado, aquela casinha, não sei se você viu que era, parecia um 8, assim, que eram vários telhadinhos. Aquilo era um protótipo de construção habitacional popular. Aquilo tem um custo super baixo, é um telhado padrão, ou seja, não tem grandes coisas do cara achar que está morando embaixo da terra, nem nada. E aquilo foi financiado pela Caixa. Aquela técnica já foi financiada pela Caixa. E hoje existem técnicas que também estão sendo financiadas pela Caixa com custo baixo. Agora, uma empresa, por exemplo, uma questão de governo, eu não sei quem faz o CDHU, quem financia isso, logicamente que se for financiar uma obra concreto, ferro, areia, compra tudo em quilo e tal, as empresas, por exemplo, as empresas vendem hoje para você um produto que utiliza mais material e mais tecnologia por um preço mais barato do que uma coisa que venda menos tecnologia, porque já está na linha de produção delas. Então, você hoje em dia, com uma construção dessa ecológica, não consegue competir com uma construção popular de baixa renda. Tá? A construção popular de baixa renda, o pessoal consegue R$800 o metro quadrado da mão de obra. O metro quadrado da mão de obra não, da casa, mão de obra material. Isso é uma coisa que hoje em dia é realmente você utilizar coisas de quinta categoria, materiais totalmente ruins, ou seja, o que se está construindo está sendo mais barato, mas está sendo, assim, não está sendo digno para colocar pessoas para morar daquela forma. E, infelizmente, elas preferem morar daquela forma. Eu fui chamado em Cananéia para fazer um tratamento com 16 famílias, onde as crianças estavam ficando doentes, estavam morrendo. Por quê? Porque o pessoal lá, o banheiro deles, faz um buraco no chão, monta uma casebrinha de madeirite, 2 telinhas, enchem o buraco, vão lá, defecam, enche. A hora que encheu, bota a pá de cal, né, a famosa pá de cal, tampa, pega a casinha, arrasta 10 metros para lá e cava outro buraco. E começa a usar. O banheiro deles é assim, fica rodeando em volta da casa. E a 3, 4 metros dali eles têm o rio, e as criançadas brincam no rio. Então estavam todos ficando doentes. E aí eu comecei a ver a tipologia de Cananéia, estava no bairro de Santa Maria, um lugar totalmente isolado, 1 hora de estrada de terra e tudo mais. E o pessoal lá se esforça para trabalhar para conseguir comprar telha brasilite e bloco de concreto. Aí você vê as casinhas antigas, de madeira, feita por eles, tudo encaixadinho, bonitinho, tudo fresquinho, rede e tal. Você vê as de concreto, dá meio-dia, tipo, eles almoçam, o sol vira, eles saem da casa e vão para fora da casa e ficam encostados na parede, assim, fora da casa, se protegendo do sol. Mas eles estão lutando para construir esse tipo de casa para eles. Então, realmente, a receptividade desse pessoal não é muito boa para tipo de construção natural. Porém, se você entregar uma casa de construção natural e falar, ó, tá aí tua casa, o cara não percebe. Ele vai achar lindo e mágico e, pô, perfeito, fresquinho, tá bonitinho. E se você falar com um cara que tem hoje os seus 70, 80 anos aqui no interior e falar sobre construção com terra, ele vai falar que as casas de barro são muito melhor. Eles falam, pô, minha casa que eu morava, que não sei o que, era muito melhor, sabe? Lá era muito fresco, podia dar sol, que lá dentro estava fresco, eles sabem disso. Mas o filho dele não quer morar numa casa que o pai dele, que era, entre aspas, um ferrado na vida, morou a vida inteira. Então, ele quer morar onde? Onde o patrão dele mora, no bloco, no concreto, no material industrial. Então existe ainda esse certo preconceito por parte, inclusive, da população de baixa renda. Né? Perguntas? Não? Bom, queria fazer um comentário. Nossa, achei fantástica a palestra. Nossa, muita coisa que eu não imaginava. Apesar de acompanhar muito essas questões de sustentabilidade, muita coisa eu nunca vi na minha vida. E aí até comentei com o Daniel durante a palestra o quanto a nossa lei nova, que nem foi votada ainda do IPTU ecológico, IPTU verde, o quanto ela está aquém das possibilidades que estão dadas aí no mundo. Então até a gente gostaria depois de conversar melhor e se pudesse analisar a lei, essa lei, para a gente poder propor emendas para deixar essa lei melhor. Até o Paulo e o Dani
após a palestra da energia fotovoltaica, depois eles vieram conversar comigo, porque eles tiveram acesso à lei, e eles viram alguns erros com relação à energia fotovoltaica, alguns erros, né, de terminologia. Então nós vamos propor essas emendas para deixar pelo menos essa parte fotovoltaica o melhor possível, o mais atual, né? E aí, se a gente pudesse conversar, e quem mais tivesse interesse de analisar a lei, para a gente poder fazer uma coisa realmente palpável e que possa contemplar todas as possibilidades, porque essa parte de construção, de bioconstrução, não tem nada, absolutamente nada na lei. Ela foi apresentada já e está sendo analisada pelas comissões. Eu achei muito claro, muito interessante. Tomara que seja aprovado o mais rápido possível para a gente, ter esses incentivos, na vez da população que precisa, esses incentivos para poder abater também o nosso imposto. Sim. Então, parabéns para vocês. Tomara que dê certo. Obrigado. Importante até quanto à questão da lei, a participação popular, né? Tanto nas opiniões, como o Paulinho bem colocou, ela está em fase de discussão na casa. Então tem um projeto de lei, tem em média um trâmite de 90 dias dentro da Câmara, passa pelas comissões, é aberto para as discussões, e a gente precisa da participação popular, porque o vereador, ele é um representante do povo. Eu vivo dizendo isso, ele não é um ser iluminado, ele é um representante do povo, né? O vereador não tem a menor noção de arquitetura, de engenharia. Eu sou advogado, o Paulinho é professor. Então a gente tem que se socorrer de quem tem o conhecimento técnico. Então a gente precisa da participação popular para que a lei seja sólida, robusta e principalmente na votação. Porque a gente não sabe qual que é o entendimento do prefeito, a gente não sabe qual é o entendimento dos demais vereadores acerca do assunto. Então muitas vezes podem... Não tem ainda. Mas isso aí a gente tem circulado, tem conversado bastante nas redes sociais. É importante manifestar, se a população entende que é válido, o apoio para aquela lei, para que os demais possam se convencer também da importância. Não estou dizendo que eles são contra, de forma nenhuma, até porque ninguém se manifestou ainda. Mas para que haja um trâmite conciso aí desse projeto, eu acho importante o acompanhamento, né? A gente tem feito bastante divulgação na internet, através de Facebook, o Paulinho tem um blog, eu tenho um site também. O projeto pode ser acessado, não sei se está lá na íntegra no teu blog, no site tem ele na íntegra, lá quem quiser acessar é de fácil acesso. E a gente tem trabalhado de uma forma, como é que eu vou dizer assim, totalmente, o termo é anti-vaidade, né? Nós temos aí, a gente não tem, o projeto não é meu, o projeto é nosso, e de quantos outros vereadores queiram trabalhar. Muita gente fica, não, isso é meu, eu fiz, não fez nada, a gente faz em grupo, né? E essa é a tônica do mandato, e tem sido assim durante esses meses. Então, mesmo que esteja lá no meu site, pode ver lá, está todo mundo assinando junto, é um projeto coletivo. Eu publico, o meu é danielmartini.com.br, né? E Daniel, é bem fácil, danielmartini.com.br, tem várias notícias lá, tem o IPTU sustentável está em destaque lá. Tem o Paulinho também, acho que tem um blog, né? E a gente tem trabalhado dessa forma. Eu posto coisa do Paulinho lá, dos outros vereadores, coisa interessante a gente posta. É uma prestação de contas do mandato, essa é a verdade, né? A ideia é da transparência e informar a população o que a gente está fazendo. A população confiou o voto e nós estamos prestando conta do mandato, com toda a transparência possível. Então é isso aí. Mas parabéns, Michel, pela palestra. Me senti um analfabeto funcional aqui, vendo tanta coisa nova, né? Não faço nem... a gente tem algumas ideias, né, que são... É clichê, né? A gente escuta por aí sempre e tal. Telhado verde, esses dias já achei que eu tava manjando tudo quando fiquei sabendo telhado verde. Agora que eu vi todas essas coisas aí, eu falo, cara, olha quanta coisa e que a gente pode aproveitar, inclusive, na lei aí. Muito obrigado pela tua disposição em ajudar aí. E agradeço aí a presença. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu.